É nosso dia, companheiro. Assim, fala da sua vida. Eu sou Raimundo Moreira de Oliveira, tenho 72 anos, nasci no estado do Piauí, na cidade por nome Itainópolis. Vim para São Paulo em novembro de 58 e aqui moro desde essa época. Eu vim como camponês, filho de camponês pobre do Nordeste. E aqui comecei a trabalhar na construção civil, lá em São Bernardo, na Voco. Primeiro trabalhei na Sulfunge, uns 15 dias, não cheguei a me afirmar na Sulfunge, não me adaptei ao trabalho da fábrica, né? E pedi a conta. Fui para casa, fui morar numa pensão lá com uns amigos lá em São Bernardo e lá não encontrava outro serviço se não fosse trabalhar na construção da Voco. Trabalhei na construção da Voco uma temporada, depois não me afirmei, fui mandado embora. E fui mandado embora também da pensão, porque não tinha dinheiro para pagar. Fui para o Oi da Rua, porque naquele tempo ia para o Oi da Rua mesmo, né? Quem não tem dinheiro ia para a rua mesmo. E fui para a rua, fui parar no Brás. E daí arrumei um emprego numa fábrica, num depósito de material de construção. E foi aí que comecei a trabalhar. E comecei a admirar o trabalho dos metalúrgicos, porque eu trabalhava na rua, fazendo entrega com caminhão, e várias fábricas às vezes não podia fazer naquela semana porque estava em greve. E aí eu me interessei em trabalhar no setor metalúrgico. Tinha um ideal muito firme assim, sobre o trabalhismo, que eu já trazia do Nordeste, né? Muito fã da questão trabalhista, né? Pela própria situação minha, da minha pobreza, na época, como menino pobre do Nordeste, trabalhando desde a idade de 8 anos, nos engenhos, tocando boi, porque temos engenhos, a maioria dos engenhos era de pau, madeira, né? E tinha que tocar boi e eu só servia para isso, para tocar os bois, né? E meses, assim, naqueles engenhos, vendo aquela pobreza, aquela dificuldade daqueles meninos pobres como eu, trabalhando, sem ter lugar para dormir em riba de bagaço de cana, bagaço seco de cana, né? Não me pergunte se eu jantava, eu sei que eu almoçava, uma gororoba lá almoçava, lá, como os trabalhadores do engenho almoçavam, e eu sei que meu quebra-jejum de manhã era um copo de garapa pegado do engenho e até a hora do almoço. E fiquei com essa... Aí nasce dentro de mim a sede de justiça, né? De justiça social. E aí vem a questão do trabalhismo na minha cidade, que eram dois partidos que dominavam na época a cidade, o PTB e o PSD. E aí eu me engajei mais nessa ideia do trabalhismo. O getulismo era muito forte na época, lá no Nordeste, e eu vim com essa ideia. Chegando aqui, entrando começando a trabalhar nessa indústria, nesse setor de comércio, comecei a ver os metalúrgicos trabalhar e fazer greve, eu me interessei justamente porque tinha, dentro do meu sangue já vinha essa vocação de justiça social e de trabalhismo. Não entendia muito porque que era o trabalhismo, mas entendia que era a questão do trabalho. Isso foi um trabalho para mim, era um dever do trabalhador defender seus interesses como trabalhador. Trabalhei nessa fábrica, nesse comércio, 1 ano e pouco, aí fui mandado embora. Aí entrei numa metalúrgica por nome Metalco. Essa fábrica lá ainda tem lá na Vila Liviero. Ela mudou para Pirassununga, o Vale do Paraíba, né? Mas comecei lá na Vila Liviero, aliás, nós começamos aqui no Brás, era uma fábrica aqui no Brás, depois ela mudou para lá para o Oliveira, construiu uma área lá e levou a gente para lá. Lá eu trabalhei uns 2 anos na Metal e comecei a desenvolver lutas lá na Metal. Luta por quê? Porque foi uma fábrica que saiu daqui da rua Prudente de Moraes, foi lá para a Vila Oliveira, não tinha as condições básicas para o trabalho. Não existia refeitório, não existia nem água, sequer que agora cavada com cavador, num poço raso, né? A região toda faltava água depois de meio-dia, e a gente, na hora da saída, não tinha água para se lavar. E escondiam as latinhas d'água, as latas de solda, para se lavar, e o patrão era um italiano, pegava a gente lavando as mãos e suspendia, né?
E aí a gente teve que procurar o sindicato, né? Tivemos que procurar o sindicato. Aí o sindicato falou para nós o seguinte, olha, tem duas saídas para vocês. Uma é lenta e outra é mais prática. Primeiro, a mais lenta é a justiça. Vocês todos têm que ficar sócios para nós abrir um processo coletivo e reivindicando refeitório, água, enfim, todas as condições básicas que vocês têm direito. Essa é uma saída. E a outra é vocês partir para a greve. Negociar isso numa greve. E a gente foi pela mais prática, que era a greve, né? Fomos para a greve. Aí foi por aí que eu comecei a greve. Nós tínhamos uma diretoria sindical na época muito combativa, que era uma linha, era um pessoal ligado ao PC, era um pessoal do PC. E o pessoal deram todo apoio para nós na porta da fábrica e eu gostei. Além disso, também, nesse processo, eu indo para o sindicato, eu comecei a participar das assembleias sindicais. Chegando nas assembleias sindicais, eu gostei muito das atuações dos militantes operários, né, no sindicato, nas suas oratórias. Eu fiquei admirado de ver operário ter assim, uma bagagem tão fabulosa no discurso. Parecia que eu estava lá no meio Nordeste vendo aqueles filhos de fazendeiro que estudam em Teresina, que estudavam em Fortaleza. Eu estou fazendo com isso em época de eleição, fazendo um discurso tão bonito. Eu pensei que era só estudante ou gente que tinha estudo que podia falar bem. Aí eu achei, como é que o operário fala bom assim? Aí os caras falaram, não, você tem que se organizar. Para se falar bem não precisa se estudar. Precisa primeiro conhecer os problemas da gente, saber de que classe que a gente pertence, defender os interesses da classe. E aí você participa das reuniões que você começa a conhecer a história, e conhecendo a história você sabe falar. Você aprende a falar. Você aprende a falar fazendo a história na prática, fazendo a luta, né? Aí eu comecei a gostar e comecei o sindicato. E da Metalco, né? Mas esses militantes eram mais ligados ao Partido Comunista? Ligado ao Partido Comunista. Então, e não me convidavam para dentro do partido. Mas até aí não tem oposição metalúrgica? Não, aí não tinha oposição metalúrgica. Isso foi nos anos 62, 60, até 62. Aí eu saindo fui mandado embora da Metalúrgica justamente por causa, participei da greve, essa greve mandou um bocado de gente embora. Depois, com uns 6 meses, me mandaram embora. Dizia que não era por causa da greve, mas foi por causa da greve, porque eu fiz parte do piquete. Participei da greve do 13º, 63. Fui mandado embora, quando fui mandado da Metalúrgica, eu entrei na Mangues. Na Baixada do Sapo? Na Baixada do Sapo, na Avenida Presidente Wilson. Já no momento do movimento assim, muito alto, o pique do movimento, que era na época já de João Goulart, na defesa da reforma de base. E era uma movimentação muito grande da fábrica, nos banheiros, nos vestuários, de tarde, na hora que a gente saía. O pessoal torcia pela reforma agrária e eu me engajei naquela luta. E até hoje eu fiquei triste porque o cara do PC que levaram o pessoal para o Congresso do dia 13 não me levaram na caravana, né? Eu tive que assistir de rádio, lá na esquininha da pensão, porque a dona da pensão era era italiana, direitista, era contra João Goulart. Porque ela defendia João, ela era janista, e João quase renunciou, e ela ficou bronqueada porque o vice disse que era comunista e tinha assumido a presidência da República. Então, naquele tempo também não tinha televisão. A televisão era pouca, tinha algumas televisões, mas assim, dentro de um bar, o cara ligava mais para assistir um jogo, ou na pensão que eu morava tinha uma televisão, mas era no quarto da dona, não podia entrar, tinha que ser no rádio, né? E aí eu entrei na Mangue, sim. Na Mangue eu fui procurado por um companheiro meu que morava na pensão, na mesma pensão que eu morava, chama João de Souza, que é o Joãozinho, e dizia ele que estavam preparando uma chapa contra os pelegos no sindicato. E era bom que eu participasse dessas reuniões. Antes do golpe ainda? Já no golpe, já tinha dado golpe. Já foi em março de 65. Essa caminhada que eu vim dos anos 60 até 65, fiz um movimento solto. Participei de greve, todas as greves eu participei, mas não tinha nenhum envolvimento com o Partido Comunista e nem com a própria diretoria do sindicato. Eu era fã do Delelo, era fã do Plástico, enfim, todo aquele pessoal do Remo, conhecia o Champ, conhecia todo o pessoal, porque eu não saía da sala do sindicato, mas eu era um peão, visto assim como um peão. E o João me convidou, e eu fui para essa reunião, falei, mas eu não tenho prática, eles estão realmente levando as pessoas que não têm prática, porque são as pessoas que não são fichadas no DOP. Na época, para concorrer à eleição sindical, tinha que tirar o atestado ideológico.
E quem tinha qualquer participação, eu tinha participado de todos esses movimentos, mas como eu não estava na linha de frente, não fui preso nesses períodos. Então eu estava limpo para qualquer necessidade de haver de formação de uma chapa, eu podia tirar um documento do DOP, meu documento saía limpo. Eu fui para essa reunião e gostei, falei lá para o camarada que não tinha prática, ele falou, não sabia, não entendia muito de sindicato. Falou, não, o sindicato se faz na luta, vamos para a luta e acabou. E eu comecei a participar. Aí no movimento sindicato aí já organizado. Apesar de ser dentro de uma linha mais para a direita, era uma época assim, dando esse agrupamento, via mais a eleição, que era mais um protesto contra os pelegos, porque os caras, na prática, os caras eram do mesmo agrupamento, os pelegos. Era o Zé Domingo, era o Dante, era aquele pessoal todo. Só que eles tinham uma bronca com os pelegos, porque os pelegos tinham assumido a direção sindical e não deu brecha para eles, né? Os interventores. Os interventores. Os caras eram interventores. E eu fiquei nesse movimento de 65. Em 65 aí não deu para nós sair nessa chapa de oposição. Porque os companheiros na época da chegada, que era o Danta, na época começou a fazer reunião com os interventores e dizer nas reuniões que não tinha mais condição de fazer chapa porque não tinha apoio. Nós não tinha apoio financeiro, não tinha apoio político, nós ia ser perseguidos. E que era melhor nós se aliar, o grupo se aliar a pelegado, os pelegos, né? Aí houve uma grande briga no grupo e tal. De qualquer maneira, não teve outra saída a não ser os companheiros assumir algumas vagas nessa chapa, que foi chapa única, em 65. Os interventores não tinham assim, um número de pessoas para compor a chapa, e terminou sendo o nosso grupo completando a chapa, que era a chapa única, né? Então se juntou os pelegos de várias regiões, Joaquim, que era interventor em Guarulhos, Bernardino em São Caetano, Malveso e João Vicente já era interventor de São Paulo, Clemilton veio de São Bernardo, Camargo de Osasco, formaram a chapa, porque eles eram dessa categoria de São Paulo, que eles estavam em Osasco, nessa outra região, porque o interventor não tem categoria, é dando o governo mandar. Perfeitamente, já era um golpe, já era um grupo que se preparava junto com os golpistas, né? Era um grupo apoiado pela direita, que dava curso sindical, BAD, e uma série de outros agrupamentos, círculos operários, congregado mariano, que era um pessoal que era contra o comunismo, que pregavam assim, claramente a questão do comunismo, contra o comunismo. Todas as pessoas que falavam em reuniões, eles já diziam que a pessoa era vermelha, naquele tempo era vermelho. Falou que não estava dentro da linha deles, eles já diziam logo, esse cara deve ser vermelho, deve ser do Partido Comunista, deve boicotar, não deve participar de reuniões, né? Então, já tinha essa postura. Em 63 houve uma chapa dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, na época as eleições eram em 2 anos. A eleição de 62 foi uma chapa preparada da direita, com Joaquim, Malvés, João Vicente, Tanta, todo esse pessoal contra a chapa 1, que era a chapa formada pelo Partido Comunista Brasileiro e pelo Partido Socialista Brasileiro, que foram as duas correntes que dominavam o movimento sindicato em São Paulo. Quem quisesse entrar no sindicato tinha que entrar por essas duas vias. Fora delas, dançava. Em 63, os caras tentaram fazer um chapão reforçado com dinheiro, e muito dinheiro da direita, para combater os comunistas. Já era dentro do processo do golpe, para combater os comunistas dentro dos sindicatos metalúrgicos, e não conseguiram derrotar os comunistas dentro dos metalúrgicos. Mas ficaram preparados. Quando veio o golpe militar, os militares foram buscar esses caras nas fábricas, onde eles estavam organizados, nos círculos operários. Tinha o Frei Celso, que era o grande líder do Hot Club, Círculos Operários na Vila Prudente, que foi buscar todas essas pessoas, Joaquim, foi buscar na Arma, buscar Bernardino, assim, e foi indicando para onde esses caras tinham que ir. Então esses caras era já um trabalho de militância operária dentro do setor metalúrgico para assumir a direção do sindicato metalúrgico na possibilidade de vir um golpe. E veio o golpe, eles já estavam preparados. Eu não entrei, que eu já tinha sido mandado embora da Manga. A Manga soube que eu estava dentro desse... Porque era mortal. Sabia que estava organizando a chapa sindical, os operários eram mandados embora. Eu estava trabalhando na Manga e fui mandado embora antes de resistir à chapa. Quem entrou na chapa naquela época foi João de Souza, Joãozinho,
o Dante, que era o líder, que era o cabeça do grupo, Lorival Massimiano de Souza, Antônio de Souza Gondim, Eliso Vieira da Rocha, Dé Pineto, era um cara que trabalhava na Lorizete. Mais ou menos foi isso aí. E esse Aí sobrou um rapaz, o nome Tunico, que era da Vila Ema. Aí ficou o seguinte, depois, aí chapa única, com Joaquim na cabeça, houve um acordo entre o Partido Socialista e algum setor do Partido Comunista Brasileiro que não aparecia, mas estava na retaguarda do sindicato, para uma aliança, né, no sentido de unir, mais uma vez, na chapa única, está incluído o Remo, o grupo do Remo, o Remo não podia participar, mas o grupo do Remo, junto com o Partido Socialista, aí representava o grupo do Remo Otávio Siqueira, pelo grupo do Remo, e aí, através do representante do grupo do Remo, entrou várias pessoas. Outras pessoas que sobrou do grupo, do Danta, desse grupo Danta, se criou-se um departamento recreativo dentro do sindicato. Os trabalhadores estavam afugentados do sindicato. Era necessária a retomada dos trabalhadores ao sindicato, com essa nova chapa. Era a postura dessa nova diretoria, trazer de volta os trabalhadores que estavam afastados do sindicato depois do golpe. Golpe que trouxe prejuízo terrível para os metalúrgicos, tanto teve foram presos 900 metalúrgicos que eram delegados sindical. A categoria ficou desprevenida de seus principais líderes dentro das fábricas. A gente tinha como obrigação trazer de volta esse pessoal, não esse pessoal preso, mas novas pessoas confiáveis para dentro do sindicato. E aí esse grupo formou-se que sobrou, que não fez parte da chapa única, formou-se um chamado coletivo, recreativo dentro dos metalúrgicos. Recreativo que fazia piquenique, fazia balo dentro do sindicato, fazia uma série de atividades festivas, no sentido de trazer as pessoas de volta para o sindicato. Cursos sindicais, bastante curso, a gente não tinha muita experiência, e aproveitou esses 2 anos, que era 2 anos de eleição, né, em 2 anos. Aproveitou esses dois anos para fazer curso e ter mais experiência dentro do movimento sindicato. Preparando a eleição de 67. Foi em 65 e 67 nós fizemos a eleição. Na véspera também, e nós buscava, durante esse período, sabia que existia outro grupo, principalmente pessoas mais fortes, que podia fazer parte junto com a gente do grupo, mas tinha pessoas que tinham divergência de trazer essas pessoas para o grupo. O grupo era resumido naquele grupo de confiável, eles achavam que era um grupo confiável. O companheiro, que era o tesoureiro do grupo, começou a pisar na bola e a gente começou a questionar ele. Aí ele fez uma reunião no sindicato, um dia de sábado, chamou e avisou para nós, olha, se vocês quiserem sair com chapa própria, vocês podem sair. Eu me sinto muito bem junto com esse pessoal que está aqui da diretoria, não tenho motivo de me fazer oposição a eles nessa eleição, portanto, quem quiser me seguir, eu tenho uma vaga para mais um. Aqueles que não concordar, faça a sua chapa. E foi realmente aquilo que nós queríamos, essa palavra. Então nós fomos buscar outras correntes, outras fontes, e nós já sabíamos que existia um agrupamento também querendo participar de eleição sindical, participar do movimento sindical. Aí, em março, a eleição foi em junho de 67, a segunda eleição. Aí em março a gente já começou a articular e reencontrar esse outro agrupamento que vinha encabeçado por Valdemar Roça, setor da igreja. Você tinha um nome, não? Você tinha um nome? Nós não. Nós era chamado pelo grupo de Valdemar com o pessoal do recreativo do sindicato. Nós fecha com o grupo de recreativo, não com a pelegada, porque eles era essa divergência, só um que tinha isso. Aí puxaram nós para o lado deles, nós queríamos puxar ele para o nosso lado e eles tentaram levar nós para eles, né? Para o lado do grupo deles. Bom, e eles eram conhecidos como o quê? Não era. Aí sim, aí ficou chamado como Grupo Roça. O Grupo Roça. O Grupo Roça era um grupo de cristão também, um cristão mais para a esquerda. Antônio Valdemar era militante da Juventude Católica Operária, passado pela presidência da Federação da JOC, era um militante muito preparado. Em torno de Valdemar não vinha só cristão, tinha também algumas pessoas mais para a esquerda, desligadas do Partido Comunista, que tinham ficado
tinham tido muita decepção com o partido e não estavam rezando a cartilha do partido. Vieram com o Valdemar, porque também não tinha muito essa questão de queimar esse, porque era comunista, não. Era importante porque, em Tebe, que a gente não tinha muita pessoa de expressão nas fábricas. Não tinha companheiro assim que tinha expressão, por causa do Hermino Ford, que veio de Santa Marta, trabalhava na metalúrgica Brocas Paulista. Era um cara que tinha uma carrada de experiência no movimento sindical, militante mais para a esquerda do partido. Esse cara ficou fora do partido e veio junto com o Valdemar, no grupo de Valdemar. Nós tínhamos o Fortunato Martinello, tinha sido ex-presidente do sindicato dos anos 65, dos anos 55, até os anos 60, que era comunista da linha chinesa. Não veio com nós com o grupo, mas indicou as pessoas, que ele era do grupo Jafé. Jafé era um grupo de judeu, mas não, de turco, que tinha várias empresas, Laminação São José, Laminação Santa Olímpica, eles dominavam essa área de siderurgia, né? O Martinello ajudou a trazer gente, quando trouxe o nosso candidato a secretário-geral, foi o Elias, não é o Elias nosso, tem outro Elias Benedito, veio do grupo Jafé, né? Veio essa corrente e montamos a chapa de 67. Montamos a chapa no mês de março e abril, foi uma correria. Chapa verde, nesse tempo era chapa verde. Aí sim, essas foram as duas vertentes que eu chamo de vertente que deu origem à oposição. Quem tem aí era os grupos assim, que queria eleição sindical, ou nós não sabíamos para que eleição sindical, nós pensávamos mais na questão sindical, né? Na formação da chapa, já ficou definido o que o grupo seria. O grupo não era simplesmente uma chapa sindical, mas era um agrupamento que tinha pela obrigação reorganizar os trabalhadores da fábrica, levando em consideração que a direção do sindicato nossa estava caçadas, e que os metalúrgicos de ponta, que seriam os delegados sindicais, todos tinham sido presos, os que não eram presos tinham sido foragidos. Era necessário surgir novas lideranças dentro da fábrica para refortalecer o movimento, para defender e garantir as reivindicações dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo. Que a eleição era um meio, e que as eleições naquele momento eram um meio para divulgar a nossa proposta nas fábricas, né? E foi aceito naquele momento, né? E aí eu acho que essa proposta saiu do Valdemar Rossi, ninguém contestou, até porque os companheiros do partido, que era militante do partido, como Hermina, tinha isso claro na cabeça, né? Não era prática do partido, mas tinha isso claro na cabeça também, né? E o Elias, e o Rafael também tinha essa questão de eleição sindicais também, realmente tinha que dar uma nova pontada dentro do movimento sindical. Não, em 67 o partido, eles não ficaram assim. Mas aí é outra história. Aí sim, ficou assim. Mas aí vai devolver, ainda vou entrar um pouquinho no tema da chapa, né? Essa proposta foi aceita. Nós vamos para as eleições. As eleições muito difícil, porque nós não tínhamos nada, A única coisa que nós tínhamos era vender rifa. Nós sabíamos vender rifa, né? E perdemos a eleição com uma diferença pequena de 600 votos, né? Com 600 votos. Ganhamos, naquele tempo, o voto no Conselho Fiscal, o Conselho da Federação era separado, não era voto multido. Ganhamos o Conselho Fiscal, o Conselho da Federação, e perdemos com uma diferença para a diretoria com 600 votos. Cadê condições de retomar, de fazer uma eleição? Vai fazer uma eleição para ganhar a diretoria? Aí não tinha dinheiro, não era só questão de dinheiro, mas questão de apoio político, né? Respaldo político para a chapa. A gente teve que concordar em abrir as pernas com o Dirnaíra e deixar para outro ano, né? Nessa chapa eu participei na suplência, né? De 67, né? Já participei. Aí eu peguei a firma, enganei a firma não ficou sabendo, só ficou sabendo que eu estava na chapa quando foi registrada a fábrica, a chapa. Nessa época eu trabalhava na indústria Santo Azevedo, celeiro de comunista e de pelego. Uma fábrica que era celeiro das duas correntes. A maioria dos caras que era combativo, que era da linha do Partido Comunista Brasileiro, que era do Partido Socialista,
tinham saído dentro da indústria Santa Azevedo, que mais tarde foi mudada de nome para Talher Raid, né? E o outro lado da direita também tinha João Vicente, Bernardino, todo trabalhado nessa empresa, né? E estavam na interventoria, né? Então, eu trabalhei numa fábrica assim, a minha eleição foi assim, mas eu não podia abrir, até porque os caras da direita dentro da fábrica eram doidos para saber onde que eu estava, porque sabia que eu atuava dentro do sindicato no grupo de recreativo, mas eles pensavam que eu estava com o pessoal deles, que era o João Vicente, Bernardino, aquela turma que era de lá, da fábrica, né? E eu não estava lá, eu não ia dizer de onde é que eu estava. Só vieram saber de onde é que eu estava quando a chapa foi registrada. Bom, essas eleições, assim, terminando as eleições, é verdade que ficou um grupo que realmente se definiu por essa proposta de organizar os trabalhadores, né? Mas tinha muita gente também em volta da chapa que só queria eleições sindicais, né? Terminou as eleições sindicais, o nego pegou a viola, foram embora e tal, não assumiram compromisso nenhum. O comportamento do Partido Comunista na eleição. O Partido Comunista não apoiou nós tínhamos militantes do Partido Comunista na nossa chapa, mas não defendendo a linha do partido. A linha do partido era não oposição, e acusar a gente de igrejeiro. Era um bando de igrejeiros que não merecia confiança. E eles apostavam numa divisão da diretoria dos pelegos, dos interventores, para 69. Aí sim o partido jogaria pesado numa divisão para sair com a chapa do partido, com a linha do partido. E nossa chapa tinha pessoa do partido, mas não era da linha do partido. Bom, esse agrupamento que sobrou, o que fazer depois das eleições? Marcar reunião, plenárias, seminário para decidir o calendário sindical. Vamos discutir a linha sindical, o papel nosso dentro do calendário sindical dos anos 67 e 68. E fomos para as reuniões e tiremos uma linha de atuação dentro do sindicato, pegando o calendário do sindicato de 67 a 68. Assembleia, campanha salarial, e atuação, que era importante atuar dentro, voltar a atuar, pegar aquele microfone e falar para os trabalhadores. Nós tínhamos um grupo de companheiros muito bom orador. Além de Valdemar, nós tínhamos o Elias, Benedito, nós tínhamos um companheiro do Porte, que tinha vindo do Rio de Janeiro, tinha sido da submissão dos estivadores no Rio. Porque nós tínhamos uma aliança, logo no começo teve uma primeira aliança nossa, foi com o Porte. Não era o pessoal do Celso, era o pessoal do Celso, mas o Partido Comunista aqui, que era que era Olavo, Irineu, Molina, e mais outras pessoas. E esse companheiro veio do Rio e se juntou nesse grupo. Essa foi a primeira aliança nossa, assim, grupo, não aliança, mas o grupo que estava fechado com nós dentro da oposição sindical. Não se trata nem de aliança, era uma linha política que se comungava junto, né? Apesar de a gente ter divergência, porque o Valdemar tinha divergência porque era trotskista e outro, ele era cristão, mas trabalhava muito bem o calendário sindical, os pontos comuns que tinha de se trabalhar no sindicato se acertou. E trabalhamos assim em cima de pontos comuns. E esse ano foi um ano muito bom, assim, porque quando começou as assembleias, a gente começou a dar a cara para bater, já começamos a mandar o arroz político, o arroz da ditadura para o inferno, propor a palavra para o greve, naquela assembleia de 68, foi um rebuliço danado. Na época do MIA? Não, o MIA veio em 68, o MIA veio em 68. E o Hermino falava muito bem, tinha um domínio muito bem do microfone. O Valdemar era muito atrevido, Eli era muito didático nas questões, era você assim, fazendo exposição. As assembleias eram mais ou menos setembro, outubro. A assembleia começava no mês de outubro, porque a nossa data base começava em novembro, 1º de novembro, então mês de outubro o pau já começava a quebrar. E aí nós fomos xingados, fomos demarcar para bater. A Chapa Verde, o jornal, nós tínhamos um jornal na última hora, que no dia seguinte mostrava Guerreiro Verde e Guerreiro Azul, porque a Chapa Azul era a Chapa 1 e a Chapa Verde era a chapa de oposição. Para a imprensa, ela não queria saber de proposta, queria saber que existia 2 grupos brigando dentro do sindicato, os verdes e os azuis, né? Que era a Chapa Verde, Verde e Azul, né? E o jornal Última Hora dava cobertura? Dava cobertura, chamava Itamaraty o nome do cara. E o outro era do Jornal da Tarde, Itaboraí, parece que era irmão, os dois, né? Bom, mas foi isso aí. O ano de 69,
Nós, 68, nós perdemos toda aquela greve, proposta de greve. 68 nós trabalhamos o mesmo calendário para 68. E aí trabalhamos a questão do MIA. Levando em consideração que sabia que nós não íamos ser muito longe no movimento sindical, que ele tem as rédeas, nós não podíamos sair daquelas rédeas do acordo coletivo. Nós propomos na última assembleia, na penúltima, foi na última assembleia, uma proposta para que se fizesse um movimento sindical anti-arroxo, e convocasse os sindicatos que tivessem de acordo de assumir essa proposta. E já ditamos alguns sindicatos, como São Bernardo, Santo André, bancário de São Paulo, texto de São Paulo, que era do partido, bancário que era do partido, o São Bernardo tinha uma influência com o partido, o de Santo André, que era o Benedito Marcílio, e Campina, Osasco, Guarulhos, tinha sido eleito, as duas oposições tinham sido eleitas em 67, nós perdemos as eleições, mas Osasco e Guarulhos tinham ganhado as eleições, que eram pessoas nossas, do nosso trabalho do dia a dia, participam do movimento de denúncia da política de arroz salarial e buscando forma de quebrar a política de arroz salarial. Aí nasceu, aí deram esse nome, aí criaram uma comissão estadual entre a direção sindicais e deram o nome de MIA, Movimento Antissindical Anti-Arroxo, coisa assim, anti-arroxo. E a proposta era de fazer atos públicos. Os atos públicos eram muito difíceis porque era proibido as praças, mas fazer ato público em alguns sindicatos. Aí fizemos ato público em Santo André, ato em Osasco, Guarulhos, em Campina, e aí os pelegos começaram a brecar, porque começaram a sofrer pressão, e não era não era autorizado pelo DOP, e os caras se baseavam pelo DOP, os caras tinham a recomendação do DOP que fazer, e começaram a cercar o movimento, quando desculpa, muita vaia nos atos públicos, porque não podia falar político, era antipolítico, não podia dar palavra para político, não podia dar palavra para pelego, e dentro do movimento era pouco se não fosse pelego, porque os movimentos que podia falar não eram dirigentes sindicais. E os pelegos não aceitavam falar nos atos se não fossem dirigentes sindicais. E quem nós tínhamos para falar eram os caras que não eram operários, que eram operários que estavam na fábrica, trabalhavam na Bromovera, trabalhavam na Cobrasma, trabalhavam nas grandes indústrias. Então esses não eram dirigentes sindicais. Nós não tínhamos vez na comissão porque não eram dirigentes sindicais. Quem tinha vez de falar por nós da oposição era o pessoal de Osasco, que era Ibrahim. Mas Ibrahim abria campo para o pessoal de Osasco, porque ele podia abrir para o pessoal de Osasco falar, os operários de Osasco. Mas para nós não dava para abrir para nós falar. Então Ibrahim dava a palavra para Ibrahim. Na hora do discurso, Ibrahim falava, eu vou falar 5 minutos, quem vai completar o meu discurso é o companheiro fulano de tal da Bromovera. Era assim que furava o bloqueio dos pelegos. Era o momento do começar o pico do movimento operário, a região ABC, enfim, movimento estudantil, passeata. Era o momento do pico do movimento operário, sindicato. Então a palavra era muito assim, em cima, fala um operário, pelego não pode falar, fala operário. Só quem devia falar era os trabalhadores que estavam na fábrica, o pelego não. E aí os pelegos começaram a se sentir recuados. Aí começaram a boicotar os atos, não fazer ato. Aí marcaram para o 1º de maio. 1º de maio se faz o encerramento do MIA. Isso no mês de março, os caras já não estavam mais movimentando, não queriam mais ato público. E abandonaram o MIA e a gente ficou cobrando, né? A gente ficamos cobrando as reuniões de preparação para o 1º de maio, que não tinha. Marcamos, baseado nos estatutos, nós convocamos uma assembleia estatutária nos metalúrgicos, para tirar uma linha para preparar o 1º de maio. Foi preso, companheiro naquela assembleia, na saída da assembleia, Olavo, Hans foi preso, e o companheiro que era do partido, que o nome dele era Júlio, mas não me lembro o sobrenome dele, que depois foi embora para a região de Vale do Paraíba. 2 caras fomos presos na véspera do 1º de maio de 68, e fomos para o 1º de maio já com essa bandeira solta, nossos metalúrgicos, etc. Aí o 1º de maio começou a crescer, porque também o movimento estudantil já estava... vai ser assassinado 2 anos depois. Depois, nos anos 70. Na segunda prisão dele dentro do metalúrgico. No outro 1º de maio dos anos 70. E aí começou... Também não era só nós do movimento sindicato que estava preparando o 1º de maio.
tem que levar em consideração que outras forças estavam preparando. Era o momento já de pique do movimento de esquerda, a esquerda armada, e a proposta para o 1º de maio seria feita ao governador Abreu Sodré, que era o governo da época. Sodré só dava a praça se ele fosse autorizado a falar, no 1º de maio para os trabalhadores. Os pelegos abriram as pernas, deram a palavra, combinaram com Sodré, que ele podia vir à praça, que ele tinha o direito à palavra. E aí houve essa reunião preparatória para não deixar o Sodré falar, né? Nós reunimos lá da região de Pirituba, Metalúrgico, mas nós não tínhamos controle do que estava passando para o pessoal da LN, nós não tínhamos controle como é que estava se organizando o pessoal da VPR, nós não tínhamos controle do que estava organizando o pessoal da Ala Vermelha, nós tínhamos algum controle assim do pessoal da AP, porque estava mais ou menos na linha do trabalho de base. Né? Mas também eram bem para frente, não estavam reunindo com nós, apenas nessa época não estava reunindo, não estava ainda dentro de um trabalho nosso de oposição sindical, estavam mais para o movimento estudantil, o movimento da pequena burguesia, mais ligado ao pessoal mesmo toda a divergência com a luta armada, mas estavam mais brigando sobre a questão de linha de massa, entre a luta armada e a linha de massa. E fomos para a praça assim, foi uma dificuldade muito grande. Tinha gente naquela reunião nossa que queria ir para a praça levando família. Essa proposta caiu, não, família não, vamos é para vaiar mesmo, é vaiar Sodré. E fomos para a praça. A decisão da Assembleia nossa de sair encaminhada do sindicato até a Praça da Sé, fomos todos para o sindicato, como tinha decidido na Assembleia, saímos numa caminhada até a Praça da Sé. Só que nós chegamos na Praça da Sé, nós achamos um cenário diferente daquela preparação que a gente tinha feito, né? Que a gente tinha discutido, né? Achamos um cenário armado, né? Pessoal, um espírito completamente diferente, com proposta de derrubar o palanque, de queimar o palanque, derrubar a Sodré, armado assim com um cacete, tudo, já recebemos, tinha um distribuidor de cacetinhos, uns pedacinhos de cacete, foi distribuído cacete para todo mundo que estava chegando, ia chegando, ia recebendo. Mais o pessoal de Osasco? Não, a esquerda em geral estava preparada, porque a LN, outro PC todo, VPR, tinham também feito reuniões e tinham tirado decisões de impedir que o Sodré falasse de qualquer jeito. Não foram lá para vaiar, foram impedir mesmo. E aí tiveram que se juntar a gente e pedir apoio, dar cacete, e distribuir pau para bater no homem, né? Era pau, era para bater mesmo, não era para deixar falar. Não era só para não é pau. E aí foi isso, né? Eu fiquei assim meio. Tinha muita polícia, mas a polícia, como o homem estava lá na praça, os DOP da vida estavam em cima dos prédios, filmando de cima dos prédios, né? Das janelas do prédio. E a Polícia Civil estava em volta garantindo a praça, né? Para garantir o ato na praça. Quando houve o quebra-pau, eles também não interviram, a Polícia Civil não interviu, não. Aí, quando abriram a palavra, que estava falando, quem era o mestre da abertura, era o Brandão, que era sempre presidente do Sindicato dos Bancários, fez as saudações, o 1º de maio, Alto Piratininga, Sol Brilho e tal, no Alto Piratininga, nesse momento era um domingo de sol, e que agora passaremos a palavra ao doutor Roberto de Abreu Sodré, que vai falar aos trabalhadores brasileiros, aqui nessa praça. Aí não, aí o pau quebrou, né? Estava tudo preparado, o palanque estava cercado. Pedrada, os cacetinhos eram bons para jogar, porque ele era curto, era bom para jogar. Né? Para alcançar não era muito bom não, que você ia muito para cima, né? Agora você jogar era bom, né? Aí foi muito cacete. Eu acho que acredito até quem atingiu ele foi mais aqueles cacetinhos que era. Tinha um corte danado assim naquela ponta, né? E aí os caras correram para dentro da igreja, né? Aí o pessoal tomaram o palanque e disse, agora vai falar o operário. Aí chamaram os operários que queriam falar, quisessem fazer uso da palavra. O operário que mais se expôs era um cara da P, que era do pessoal do trabalho de Mauá, chamava Zé, eu não esqueci o nome dele, Zé, depois foi exilado na França, eu me esqueci agora. E depois desses discursos, falou o operário, falou mais estudante, etc. Depois desse discurso, queimaram o palanque, com a palavra de ordem, vamos queimar o palanque da ditadura e agora vamos sair em passeata. Nós não tínhamos programado nada de passeata, por isso que eu digo, a coisa foi bastante, nós não tínhamos programado derrubar o palanque, não tínhamos programado fazer a passeata. E lá achamos essa proposta e achamos interessante ingressar nessa proposta. E aderimos à proposta e saímos
pela rua 15 de novembro, algumas pedrinhas foram jogadas nos bancos aí, lá no lado, perto do Lago São Bento. Peguei a Avenida São João, Piranga, o ato que foi começado na Praça da Sé, ele se encerrou na Praça da República, naqueles casebres lá da Praça da República, esse palanquinho da Praça da República, né? Essa foi a história do 1º de maio, né? Nessa discussão toda, é interessante lembrar o seguinte: nós estávamos vivendo num momento de crítica, toda crítica ao passado, às instituições, as estruturas sindicais, as estruturas políticas, as traições, as alianças com a pequena burguesia, partido não confiável, era muita crítica em cima do Partido Comunista, acusação de traição, de aliança com a pequena burguesia, de conviver com a estrutura sindical, e começamos a ter uma concepção. Era um momento também novo, então alguns setores como da esquerda, todos questionavam a questão da velha estrutura sindical, a linha política, os encaminhamentos que tinham sido dados todo esse período aí dos anos 50, no momento de pique, o partido cresceu, na época de Getúlio, de Juscelino, aquelas coisas todas. Havia uma crítica muito grande, havia divergência do PCdoB, o racha do PCdoB, o pessoal da LN que saiu porque não estão mais concordando com a linha do partido dentro daquela questão dessa prática de política, já vindo arrastada pelo 20º Congresso Russo, né? Começou a divergência, mas aí começaram a justificar assim, para se rachar. A saída da LN, o pessoal do VPR, quer dizer, em busca de uma coisa nova. O novo, naquele momento, era importante. O velho era momento de se buscar uma forma de substituir o velho e buscar uma coisa nova. Então, dentro dessa concepção, nós encaixamos a nossa concepção de estrutura sindical. Que estrutura sindical que nós queremos? Nós vivemos numa estrutura sindical que é fascista. Então, está na hora de buscar, dentro desse movimento, uma nova concepção sindical. Lutar contra a estrutura sindical, naquele momento, era a palavra de ordem nossa. Então, a nossa prática, daí por diante, de 68 para frente, foi dentro dessa visão de uma nova sociedade, de uma nova estrutura sindical. E para isso, tinha que romper com a prática antiga, que seria a prática assim, de não fazer nada, deixar tudo sob o sindicato. A discussão da correia de transmissão dentro do sindicato foi muito discutida entre nós. Partido, sindicato, correia de transmissão do partido de linha, de correntes políticas, foi muito discutido. E era necessário que aproveitasse aquele vazio, aquele espaço, que esses setores estavam afastados, que não estavam tendo condição, não estavam assumindo a direção do movimento. Mas não acesse coisa nova. Assim como o movimento armado, estavam lutando na luta armada, o movimento sindicato também tinha que ter sua linha nova. E aí nós começamos a trabalhar dentro disso, práticas. E de reuniões diferentes, porque tinha uma postura assim, não se faz nada na categoria porque os trabalhadores não estão organizados. Só quando nós estiver organizado nós podemos fazer alguma coisa. Está vendo, as assembleias estão quase vazias. Esse discurso era um discurso velho. Esse discurso é um discurso atrasado. É buscar coisa nova. Você buscar forma de organizar o trabalhador. Se você não tem forma de organizar ele no trabalho dele do dia a dia na fábrica, ele nunca vai vir para um sindicato. E quando ele vem para o sindicato, ele vem desarticulado. É preciso que dê as ferramentas para ele dentro da fábrica. Então nós passamos a ver o chão da fábrica, o pé da máquina, como o alicerce principal para organizar os trabalhadores, em cima dessa proposta de mudança. Se nós queremos mudar, se nós queremos construir algo novo, nós temos que construir novas ferramentas. Que a unidade se dá na luta e não se dá só chamando ela no vazio para vir para o sindicato ver o discurso de todo fim de ano ou de épocas de campanha salarial, na prática rompendo com o discurso economicista do velho linha do partido da época, do movimento sindical, não só do partido, mas do movimento sindical como um todo na época. Né? Romper com essa prática do economicismo é criar novas condições de trabalhar, de organizar dentro da fábrica. Né? Essa foi a linha de encaminhamento para essa concepção que nós temos. Ela veio mais da área católica. Além de... Área cristã, na verdade. Ela teve uma influência muito grande na área cristã.
Mas nesse período também, aí estou esquecendo também que nesse período de 68, se incorpora a oposição, o militante de AP, né, da Ação Popular. Naquela época, nós tínhamos o pessoal do Porto, que já eram nossos velhos amigos e tal, como da luta, briga para cá, para lá, por causa de disciplina. As nossas lutas, essa briga mais, o pessoal dos Portos era mais disciplina. É discutir o que fazer na Assembleia e chegava o companheiro e falar outra coisa que não estava sendo discutido. Eles tinham uma certa disciplina, porque eles reuniam com a gente e decidiam a linha de discussão na Assembleia, a linha de proposta, não no trabalho da fábrica, mas na plenária, na Assembleia, aí os companheiros recebiam outra orientação e eles tinham que defender a orientação deles na Assembleia. Então aí algumas pessoas não entendiam bem por que os companheiros fugiam da regra de não ter cumprido com aquela discussão. Naquela época a gente não tinha assim, uma visão política, a não ser Valdemar e o pessoal que era militante assim, do PC, que eram os independentes do PC, o restante era peãozão mesmo de fábrica, pessoas assim, então não tinha uma base política, ideológica firme. Não. Então achava muito assim, disciplina dos companheiros, eu não sabia por que era disciplina. Disciplina era a decisão da direção. Mas nesse período de 68, a AP tomou a decisão de levar seus militantes para as fábricas, tirar da política da pequena burguesia, a proletarização, e levar para as fábricas. Levar para São Paulo, levar para São Bernardo. Então, em São Paulo, qual era a referência para a militância da AP? Era a oposição. Já existia um agrupamento. Podia interno não gostar, assim, de algumas práticas. Podia interno se questionar a igreja, por questão do Valdemar, mas não tinha como fugir daquela referência. Referência São Paulo. Não, era bancária, oposição bancária, construiu o pessoal lá área dos bancos. Em São Bernardo, ida. Então, e foram assim, trazendo. E esse pessoal, não queira, para mim, eu acho que eles deram algumas contribuições. Tiveram alguns erros, por causa da precipitação, algumas cagadas, mas eles trouxeram assim, uma base política e ideológica muito grande para quem queria se aperfeiçoar, se aprofundar na discussão política, nessa questão mais teórica, porque eles tinham um vazamento político, teórico, ideológico bom, né? Ajudou a crescer bastante. Assim. Então nós tivemos, e era também um setor que comungava com esse conceito na agenda, com esse conceito assim, do novo, né? Apenas de outra discussão, pensar numa sociedade nova e contra a estrutura sindical. Essa é um dominador comum, essa proposta era comum, a gente não tinha divergência. Tinha alguma divergência nos encaminhamentos, né? Tinha divergência com apenas os encaminhamentos. Assembleia, proposta de assembleia, que eles queriam que falasse um cara, queriam que falasse outro, e perdia o cara deles e falava um cara não. Mas a gente sempre teve condição de trabalhar as pessoas, mais ou menos que a gente via que não podia ficar de fora de discurso. Mas tinha algumas precipitações. Né? A PELA não tinha uma linha, naquela época ninguém tinha uma linha, assim, uma proposta para o movimento operário. Então a proposta deles era em cima da hora, era a proposta assim, de reunir a direção estadual, o municipal, vai ter a Assembleia dos Metalúrgicos. Na Assembleia, na preparação da Assembleia, os militantes deles não estavam com proposta na mão. Estavam esperando a decisão da... Quando se fechava a proposta, aí vinha a proposta, esse era o desencontro, aí vinha a proposta da organização, que assim, aí jogava em cima de determinadas pessoas. Aí o cara chegava e peitava a gente, né? Isso era a grande divergência que tinha, era nessas questões também, que era a mesma divergência que tinha com o Porto também, né? Mas os caras muito mais batido na questão a P batia muito mais pesado, dilurido mesmo. Chamava a gente de vacilante, companheiro vacilante, companheiro, existia um jogo de palavras muito... Bom, mas nós trabalhamos muito bem com o pessoal da P, então essa foi assim, a relação com a esquerda naquele período, de 67 a 68, nós tivemos essa aproximação, que não era bem uma aliança, mas era então um agrupamento natural, com o Porto, o pessoal da P e alguns militantes independentes do Partido Comunista Brasileiro. E a igreja, através do Valdemar vindo a Joca, um militante cristão, mas um cristianismo bem para a esquerda, né?
Na verdade, alguns setores da Joca foram muito mais para a esquerda, foram para a AP, foram para outros, que mesmo desbundar. Teve alguns setores que desbundou, como se dizia na época, na gira, desbundou. Quando a coisa engrossou, quando chegou no governo Médici, tinha setor que voltou para casa. Mas teve um setor da Juventude Católica Operária que foi para a luta. Se ingressou na luta, se ingressou em AP, se ingressou em outros tipos, na Polop, foram para a luta, né? E outros eram uns cristãos muito preparados para o enfrentamento da época. Não eram um cristão de papa-ostra, sim, papa-ostra. Em 69 houve um grande problema para nós, foi o racha que os caras prepararam as eleições dos metalúrgicos. Racharam, conseguiram rachar a diretoria. Aí o partido apostou na chapa 2 da diretoria, né? E não tomaram conhecimento do Grupo Roça, como eles chamavam. Naquela época, para eles, nós chamávamos Grupo Roça. Não procuraram, vieram procurar com a política deles mastigada, puxando gente, vendo o grupo, não vendo como grupo, mas vendo como pessoa, tirando as pessoas, fazer a chapa com eles, querendo que nós não aceitamos a discutir com eles. Primeiro, não ia fazer chapa com o Pelego. Primeiro que era uma incoerência muito grande nossa, incoerência quanto aos nossos princípios, fazer uma chapa com os Pelegos. Se nós defendíamos um sindicato novo, se nós discutíamos a estrutura sindical, nós não queremos a estrutura sindical atual, nós vamos fazer chapa com os caras, com os vermes, os Pelegos infiltrados dentro das estruturas sindical, nós não vamos avançar, nossa proposta não avança. Não é por aí que avançava, nós não aceitamos. Mesmo assim, se tivesse havido uma longa discussão, dando a oposição assumisse a linha política da chapa, com a programação própria, ou alguns pontos em comum com o partido, os Pelegos, os caras que romperam com a chapa dos Pelegos, viessem, mas em cima de uma proposta nossa, até não aceitava que tivesse junto com o Partido Comunista, até aceitava participar da chapa. Mas na medida que eles se reuniram, definiram a linha política da chapa com os Pelegos e vieram chamar a gente para entrar na chapa, não aceitamos essa discussão. Foi uma discussão muito feia, porque a gente estava preparado para sair em 68, 69, e eles começaram a trabalhar, como eles estavam com uma máquina na mão, a maior parte deles começaram a trabalhar, as pessoas que eram importantes, que deviam ir para o nosso lado, começaram a ir tudo para o lado da chapa 2 do sindicato. Né? Nós ficamos com realmente um grupo político, ideologicamente mais firme, coerente, mas pessoas que nós devíamos procurar nas fábricas estavam indo para o lado dos caras, né? E aí a gente tomou uma definição assim. Nós não somos divisionistas, como eles estão chamando nós de grupo divisionista. Ali você precisa PC, né? Nós não somos divisionistas, nós não vamos sair a terceira chapa. Nós não temos força para sair com a segunda, também com a terceira chapa nós não vamos sair, porque pela tradição dos metalúrgicos de São Paulo, a terceira chapa nunca vingou, nunca teve força na categoria. A metalúrgica sempre disputou primeira e segunda chapa, a terceira é para rachar, para dividir voto. Uma situação... Nós vamos ficar de fora da chapa e vamos votar na menos ruim seria a chapa 2, porque tem muitos companheiros nossos, que era nossa, então de fato estão entrando nessa chapa. E aí fizemos um acordo seguinte, entre a gente, Raimundinho, aí foi uma coisa que eu me esqueci. Raimundinho e o Eliso Vieira da Rocha estão livres para participar da chapa. Até porque a gente acompanha a discussão política de dentro dessa chapa, né? Aí, dia seguinte, um dia de segunda-feira, cheguei lá, eu não estou mais com o grupo, estou a fim de participar da chapa. Eu vai participar, o Eliso também vai. Foi assim, mas foi um trabalho assim da gente, para a gente acompanhar de perto e tal, a chapa. Então eu participei de 2 eleições, 67 e 69. A palavra Raimundinho é interessante. Existia um Raimundinho na diretoria do sindicato, da época do partido. Esse era um doidinho, era doido. Eu não era doido, né? E era do PC. E na época do golpe, ele foi preso, foi judiado e muito torturado, não sei como foi que aconteceu, e ele terminou ficando biruta, né? Mas era um cara que tinha bastante nome dentro da categoria. Quando eu volto na chapa de 67, eu voltei com muito pique, porque eu tinha ficado quase 2 anos no meio da pelegada, conheci todo o podridão dos caras. Conhecia pelas discussões que se fazia por fora, com o pessoal que viveu, os caras da chapa 3 em 60, a chapa 2 em 62,
63, conhecia toda a história do cara. Então eu tinha os caras todos na mão, quem eram os caras que pegavam dinheiro, fazia toda a maracutá, eu conhecia tudo. E eu tinha feito bastante curso dentro do sindicato, curso dado pelos próprios pelegos. Então eu tinha um pique, eu não tinha telha de vidro, eu tinha um pique dentro do sindicato, nos corredores do sindicato, eu peitava com aqueles pelegos, os companheiros ficavam mais devagar, às vezes, porque tinha de fábrica, não tinha muita história dos caras, e eu peitava os caras no corredor. E aí os caras começaram a me chamar de Raimundinho, referência ao outro Raimundinho, porque tinha até pessoas que pensavam assim, que eu era o mesmo. Disse, não, esse aí não é o meu companheiro Raimundinho era do PC, o outro era do PC, esse ficou doido, tá vivendo situação difícil. Aí companheiro, começaram a me chamar de pinga-fogo e não pegou. Primeiro foi pinga-fogo, não pegou. Mas o nome de Raimundinho pegou. Aí ninguém tira Raimundinho. Mas por causa de eu ficar friviando lá por as salas da delegada, entrar numa sala, entrar na outra, na época, um momento quente da discussão de chapa, da campanha, né? Naquele tempo também não existia ainda bate-pau, a discussão era muito mais politizada, né? E aí eu passei a chamar Raimundinho, ainda hoje estou com esse nome de Raimundinho. Foi um período de ascenso, esse período de 67, 68, que o movimento estudantil, briga do movimento estudantil, passeatas, e briga da Maria Antônia, aquela coisa toda. Maria Antônia com o movimento estudantil, esses grandes enfrentamentos, que era também o crescimento também dos setores armados dentro do movimento estudantil. O movimento operário não ficou à paz também, houve um crescimento. E foi dentro desse crescimento que se encaixava muito bem a proposta, a gente se discutia, encontrava com alguns setores mais para a esquerda, que era a proposta da aliança do movimento camponês, estudante, operário e camponês, né? Essa proposta estudante, operário e camponês. O operário tem a sua luta, a luta econômica e política, e o estudante na luta do ensino, da educação, da formação, e a luta do camponês do campo. Essas três lutas foi assim, uma tentativa de uma proposta que ela tinha um certo consenso, apesar de não ter uma prática, mas existia. E o movimento cresceu, o operário cresceu até 68, no sentido de enfrentar a ditadura do arrocho salarial, que era um arrocho terrível na época, era arrocho, por exemplo. Logo depois do golpe, os reajustes salariais era só em 24 meses. Era 2 anos para poder ser reajustado o salário. A primeira política econômica elaborada pelo campo, etc., era 2 meses. Depois passaram para 12 meses. Recaiu para 12 meses. Então, era uma contradição muito grande. Você fala em crescimento do bolo, cresceu o bolo, mas os trabalhadores estão afastados desse bolo, né? Estava afastado desse bolo, justamente nem os seus reajustes, nem a equiparação salário não existia na época. Então existia dentro disso aí, o movimento trabalhou essa proposta muito bem trabalhada, a questão do enfrentamento da política econômica. Não tinha para jogar para outra luta, assim, os operários naquele momento. Era para a luta da fábrica, que eram as condições de trabalho dentro da fábrica, né? Todo tipo de condição de trabalho, desde o refeitório até refeição, equiparação salariais, equiparação salariais, reajustes salariais negociados dentro da fábrica, era refeitório, quer dizer, era uma forma de você unir o trabalhador naquilo que eu falei, dar a ferramenta para o trabalhador, a ferramenta. É dentro da fábrica que você vai encontrar a luta, a pesquisar qual era a luta mais importante dentro da fábrica. Às vezes não era a proposta muito importante do militante, mas era o que os trabalhadores tinham condições de lutar dentro daquela fábrica. Essa foi uma luta assim, que pegou muito a questão na parte econômica. E dentro disso aí, começou a se elaborar as preparações, a greve de Osasco, a greve de Contagem foi a primeira. Aqui em São Paulo nós temos algumas greves, por exemplo, na LACE, mas Osasco, como tem uma diretoria combativa, comprometida com a luta dos trabalhadores, que não estava interessado se o sindicato ia ficar sob intervenção ou não, mas tinha interesse de dar uma resposta, naquele momento, à política econômica salarial da ditadura. E quem tinha as condições objetivas naquele momento era Osasco, objetiva e subobjetiva, porque tinha a comissão de fábrica da Cobrasma, tinha um trabalho bom na Bromovera, que eram as fábricas principais da região, trabalho bom na Lona Flex, enfim, no grandes centros de Osasco, as grandes empresas de Osasco, que era o filé mignon do setor metalúrgico de Osasco, eles tinham trabalho em condição de parar.
E aí eles imaginaram parar aquele grande centro de Osasco, Cobrasma, Bromavera, Braz Eixo, pararia o resto. E mesmo que não parasse, não interessava muito se Taboão da Serra não tivesse parada, se Cotia, alguém não parasse em Cotia, se não parasse alguém, né, em Bugaçu. O problema era Osasco. Era dar uma visual, aquele povo que pega trem de Osasco, na estação de Osasco, Osasco parado, aquele movimento no centro de Osasco, o trem não passando e o povão parado, os trabalhadores parados. Eles trabalharam a partir da greve de Contagem, tiveram lá, trocaram experiência com o NCABRA, parece que era o nome do rapaz que coordenava lá, que liderava lá o movimento. Osasco começou a trabalhar. A Cobrasma era mais ou menos era a firma piloto, porque tinha a comissão de fábrica mais bem organizada, bem preparada, e tinha uma direção que não era só sindicalistas, tinha uma direção diversas, apesar de ter diversas correntes dentro da diretoria do sindicato, eles naquele momento não tinha por onde essas correntes fugir de uma proposta de enfrentamento. Não tinha, por exemplo, uma frente nacional dizer que não ia participar. Era Grofão que fazia parte da comissão de fábrica. Não tinha como Grofão dizer que negava. Não tinha como outras correntes. E existia um agrupamento mais politizado, que era o pessoal de Ibrahim, que era ligado à VPR, né? E que era da comissão de fábrica também. Né? Da comissão de fábrica. Então, Osasco, apesar de ser uma frente de dirigentes sindicais, não ser uma frente homogênea, heterogênea, dizendo assim, das tendências, existia, naquele momento não dava para você pisar fora da bola, dizer que não participa. Tinha um enfrentamento, era o ponto principal. E aí deu para fazer, porque a própria Cobrasma puxou essa greve, puxou essa greve de enfrentamento, né? De prender os patrão, de ficar usando o presidente do refeitório. Também no momento, que é importante ressaltar isso, era um momento que o mundo, assim, em termos de crescimento, de lutas, crescia. Era um passeata do movimento estudantil na França. A América Latina toda, a América toda estava pipocando lutas armadas, movimentos sociais, tudo pipocando, tudo repúdio às ditaduras nas Américas, né? Essa questão trazia muito a questão do novo que eu estou falando, que eu comecei a falar. O novo, você tinha que dar resposta em cima de fatos concretos, coisas novas, movimento estudantil, movimento político no Brasil. E Osasco foi muito bem preparado e com o pessoal da VPR praticamente na direção, que era o Ibrahim, que era o presidente do sindicato. Né? A gente foi conversado com nós, da oposição, tem uma aliança entre nós para trabalhar. Nós não podemos fazer a greve aqui em São Paulo, mas ajudava, apoiava as outras categorias, dava apoio, principalmente Osasco, que era um nosso irmão bem próximo nosso, irmã bem querida, Osasco, que era um setor muito mais não só porque tinha algumas pessoas da frente, tinha outras pessoas lá dentro, mas a gente tinha uma aproximação muito boa com o pessoal e o aguerrimento do pessoal era muito bom, né? E a gente fomos chamados na preparação da greve que eles iam o sindicato ia ser intervido. E pediram apoio da oposição na questão da greve. Então nós acompanhamos a preparação da greve de Osasco ponta a ponta. O dia que a greve saiu, nós estávamos por dentro que a greve ia sair naquele dia, sabia de condição. Prova disso que na sexta-feira, a greve foi parece na quinta-feira, na sexta-feira à noite, nós fizemos uma reunião na Cura Metropolitana, que era na rua Higienópolis na época, com o pessoal de Osasco, que estava já da clandestinidade, e o setor de igreja, inclusive um bispo que veio de Londrina, daquela região do Paraná, da região de Londrina, daquela região lá. E se discutiu o que fazer para garantir a greve a partir de segunda-feira. Nós estávamos na sexta, nós tínhamos sábado e domingo. Nós tínhamos que trabalhar sábado e domingo nas periferias, porque não podia encostar no Largo de Osasco na segunda-feira, nem na véspera, porque o DOP estava cercado. O Largo de Osasco não podia se encostar, não podia chegar ninguém estranho. Ali era dono do DOP, porque o pessoal estava dentro da fábrica. Os grevistas estavam dentro da fábrica, a fábrica estava fechada e os portões
trancado com eles, com a chave. E a decisão, e aí foi tirado um plano de trabalho para sexta, para sábado e domingo, de distribuição de material nas periferias de Osasco, onde nós, do movimento de inclusão, assumimos a tarefa de participar dessa distribuição de material, pedindo para os trabalhadores não retornar na segunda-feira às portas da fábrica. Mantém a greve, não retorna às portas da fábrica. Aqueles que sobraram, por exemplo, porque quem estava dentro da fábrica era o pessoal da Cobrasa, nas outras fábricas o pessoal estava fora da fábrica. A Loma Fleck, a Brumovera, esse pessoal não tomaram a fábrica, ficaram na greve, mas ficaram de fora. Então, era um boletim fazendo um chamamento, esclarecimento para não retornar. Estamos em greve, não retorne à fábrica a partir de segunda-feira. E a gente fomos fazer esse trabalho no domingo. Eu fiquei na região região de 9 de abril, 9 de abril, né? Jardim de Abril. Jardim de Abril. Eu peguei aquelas casas, aquele povão, distribuindo material à torta e à direita. Você não sabia para quem você distribuía. E daqui saiu eu e o doutor Silvério, que era um cara da coordenação da oposição que trabalhava na Carmo, era engenheiro elétrico, né? Recém-formado, do movimento estudantil, que não estava enquadrado assim em alguma linha política, mas apoiava tudo que era de esquerda, mas não se definia para onde ele ia ficar. Era um apoio à esquerda. Desde que estivesse dentro dos princípios de trabalho, de prática que ele tinha, ele dava a cobertura dele. Aquelas que não estavam dentro dos princípios de prática dele, liam muito, mas não acompanhavam. E foi eu e Silvério distribuir esses materiais. Saímos com sacolas de materiais, deixar escondido lá num determinado lugar em Osasco, e saí com material de pouco, um campo de futebol, onde estava gente jogando bola, todas as casas, casa em casa, chamavam a pessoa, distribuía. Interessante que na passagem, a primeira casa que nós fomos distribuir, o cara era funcionário público, o cara quase prende nós. Tem que fazer uma coisa dessa. Você está estragando meu emprego, eu sou funcionário público, posso me envolver com greve? E nós pedimos um milhão de desculpas, nós estávamos com medo do cara chamar a polícia e prender a gente naquela. Mas vocês tinham ideia que o pessoal de Osasco já discutia a luta armada nessa época? Vocês tinham alguma informação? Ou eles falavam alguma coisa pra vocês? Não. Nós tínhamos ideia sim. Inclusive porque na ocupação da Cobrada, eles ameaçaram explodir os tambores lá. O exército invadiu. A gente sabia que Zequinha era um cara muito morador, que era um cara morador do MIA, que era o cara sempre escolhido por Zé Ibrahim, para falar na Assembleia do MIA, nos atos públicos do MIA. Vai ser assassinado junto com a Lamarca. Com Lamarca, né? Nós sabíamos do envolvimento de Zequinha, de Ibrahim. Talvez nem toda a oposição não soubesse, mas tinha o setor mais ponta da oposição, coordenação da oposição, a gente sabia dos envolvimentos do EPR. Isso aí a gente sabia. Não sabia até onde, como é o engajamento de Ibrahim dentro da VPR, mas sabia que Ibrahim estava ligado ao pessoal da VPR, né? A gente sabia. Eu sabia do envolvimento de Zequinha, o guerreamento de Zequinha, sabia que eles tinham, mas não sabia assim, mas sabia que eles tinham uma linha. Isso por quê? Porque a gente tinha companheiros lá dentro da diretoria, nós tínhamos gente da Frente Nacional, nós tínhamos gente da antiga JOC, que era o Batista, né? Cândido Batista, que era da JOC, a gente ficava sempre ideia com nós, com o Valdemar, e já, claro, qual era a linha de cada grupo que atuava dentro da diretoria, o pessoal de Ibrahim. Falava sempre assim, o pessoal de Ibrahim está muito ligado ao pessoal da linha de frente, o pessoal da Frente Nacional, o pessoal que está mais para... o pessoal da JOC também se fecha mais junto com o pessoal da frente, mas tem o pessoal do Ibrahim que é o pessoal lá de frente. Então o pessoal do Ibrahim que eles chamaram, o pessoal que estava mais para o pessoal não faziam definir, eu não podia também falar isso, não podia dedar assim, mas é um pessoal que tem a linha da VPR, né? É isso aí. Aí foi assim, um problema, um ano bem difícil, muito duro para nós, porque aquele momento de pique, do movimento operário, do movimento estudantil, enfim, classe média mais que protestava, caiu, veio a prisão de Biúna, o Congresso de Biúna, foi a época da liquidação. O milagre da economia. O crescimento do milagre, a queda das lideranças operárias começaram do movimento de esquerda, de modo geral, começaram a cair, e veio o ato 5, veio as medidas mais duras da repressão, aí já foi repressão profissionalizada, não era uma repressão assim, amadora. Nesse período de 64 até os anos 70, eles se aperfeiçoaram, enfim,
arrumaram nova tecnologia de tortura e escolheram a tortura como o ato a sua proposta mais dura do regime, que era a tortura, forma de assombrar, de amedrontar as pessoas que quisessem se envolver com o movimento de esquerda. A questão da tortura, a perda de emprego, principalmente do movimento operário, e você não conseguir, se for preso, a questão da palavra subversivo, eles somado subversivo, tortura e repressão, isso foi uma questão muito pesada para o movimento operário que quando começou a cair, aceitar. Perdeu o emprego, não conseguiu emprego, porque está fichado, ele foi fichado no DOP. Cair na prisão, ser barbaramente torturado, às vezes, por um simples papel que você estava distribuindo, ou por uma simples reunião que você participou com um companheiro numa casa ou numa reunião, ou num outro local. Perder emprego por simplesmente participar de discussão dentro da fábrica. E a tortura, para massacrar, humilhar, isso começou a ter assim, um momento de pavor, de medo de participar. A oposição, nós tivemos assim, uma queda também no quadro de trabalho de fábrica, né? Porque também nós também sofremos influência assim, de como trabalhar, porque era um momento que exigia uma nova prática, né? Nós vivíamos numa prática mais liberal, por exemplo. Nesse processo, desse período de 68, nós distribuíamos, nós jogávamos papelzinho na rua, nós fazíamos fechinho de papel, amarrava em arame, pendurava nas portas das fábricas. Esse foi um processo muito cansativo, porque você tinha que fazer. Era duro achar quem rodava o material, mas a gente encontrava, por exemplo, na PUC, sempre nós encontramos, através até mesmo do próprio Silvério, era vindo da PUC, ele tinha todos os grêmios na mão dele, ele tinha os contatos com a esquerda do movimento estudantil, era fácil. O duro era de distribuir. E para distribuir nós tínhamos que amarrar no aramis e chegar nos alambrados de fábrica e da saída de trem de pendurar. Isso foi um processo. A gente tinha o carro do próprio Silvério na região da Moca, eu e o Crispim fazia isso com o Silvério, ele na direção, e nós fazia isso. Ele ficava fora do carro observando e nós ia fazer o trabalho. Qualquer coisa, ele dava uma subida, entrava no carro e sumia, né? Sujava a placa do carro, a primeira letra do carro, da placa para não ser identificado, o carro está sendo perseguido. Então, isso aí deu para trabalhar. Agora, esse ano de 78, aliás, de 70, quando mudou tudo isso aí, que as prisões já não eram mais assim, você ir lá e levar um pau do DOP e voltar, era muito mais pesado. O milagre brasileiro, a repressão, a criação da UBAN, aí a coisa a gente começou a ter dificuldade. Nós deixamos essa prática e começamos a reduzir o trabalho de fábrica, né? Nós tínhamos mais, quem era de contato era contato, e distribuíam-se um trabalho mais clandestino dentro da fábrica. O companheiro, nós temos contato na fábrica tal. Estimular esse companheiro a fazer um trabalho ele próprio fazer um trabalho dentro da própria fábrica. Mas não tinha mais material. A gente foi obrigado a mudar de nome. Porque nós era Notícias Metalúrgicas, era um material que a gente distribuía, chamava-se Notícias Metalúrgicas. Ou notícia da oposição, podia ser mais Notícias Metalúrgicas, né? Aí abria, não era oposição, a repressão era notícia metalúrgica. Não. Chegou um momento que não podia distribuir notícias metalúrgicas. Já estava muito identificado, com difusão por causa dos sindicatos, ele entregava a gente. Os berros nas assembleias, os discursos de assembleia identificavam quem era o grupo de oposição. Então aí a gente criou uma rúbrica, uma entidade chamada UML, Movimento Unitário Metalúrgico de Luta. Isso para escrever alguns documentos, porque tinha algumas coisas que a gente tinha que escrever, a gente tinha que assinar. Mas aí era bem reduzido esse trabalho, nós não distribuía, não era panfletário, era só interno. Documento interno, nós passávamos para aquelas pessoas de muita confiança que trabalhavam trabalhava com a gente, que aderia à oposição. E aí a gente enfrentou um mundo assim, disperso, de muito trabalho, o milagre pesou muito, as propostas da ditadura, assim, um empréstimo sindical, quer dizer, soltar o movimento sindical foi muito difícil. Então,
Aí a oposição caiu, assim, o trabalho, a qualidade do trabalho de fábrica, mas ela amadureceu muitas pessoas, né? Aquela militância ficou bem madura, deu para enfrentar, deu para trabalhar. Vocês se encontravam uma vez por semana, uma vez por mês? Dava para se encontrar, nós tínhamos encontros, sempre nos encontrávamos, tinha uma coordenação. A oposição nunca deixou de ter coordenação. Eu fiz parte de todas essas coordenações, de 67. Principalmente nos momentos mais difíceis, porque eu estava na região da Moca e nós tínhamos dificuldade no quadro nosso de se punir, assim, para trabalhar a nível de oposição. E eu sempre topei essa parada. Na coordenação nós tínhamos eu, Silva, Vitor e Valdemar. E mais outros companheiros que faziam parte da oposição, eram as pessoas assim, mais fixas. E outras pessoas que entraram isso aí, mas nesse quadro, que constando o papel, que eram as pessoas mais fixas. O evento da oposição não foi para a luta armada, mas nós fomos assim, procurados pelo pessoal, nós não era fechado, nós tínhamos uma coordenação, e quando a gente tinha a possibilidade de encontrar com alguma pessoa dessa que era chamada, a gente ia, ouvia, proposta do setor, mas ele não se enquadrava no nosso trabalho, né? Esse está mais, enfim, de um apoio, assim, mais do que mesmo se integrar com eles. Eles não se integravam com a gente, porque eles não apostavam no trabalho de fábrica, nós não apostávamos no trabalho dele, de luta armada, né? Até porque nesse momento também a oposição sofria uma política muito mais pesada, mais forte da AP, né? E a AP era contra a luta armada, era contra o que chamava de luta foquista, não era contra o foquismo, né? Então o foquismo nunca caiu no nosso agrado, mas também nós nunca chegamos a repudiar, não conversa com o pessoal, nós conversávamos com algum cara da LN que conversou com a gente, nós conversaram, algum cara que veio procurar a gente para conversar da VPR, não tinha problema de contar com as pessoas, né? Agora nós não tínhamos, até porque a questão da segurança também era muito pesada para nós, se ligar esse pessoal, nós tínhamos um trabalho legal ou semi-legal, para nós se envolver nesses contatos diretamente, nós tínhamos que cair numa luta clandestina, né? Então nós não podíamos abrir mão da luta legal e semi-legal, que era a luta legal de um sindicato e semi-legal dentro da fábrica. Aí eu não sei como foi a influência do pessoal de Osasco, principalmente do pessoal de Ibrahim, ir para a luta armada. Eu não sei se... Eu acho que eles tiveram muito mais influência através do Zequinha, que era um membro da comissão de fábrica, que era ex-cabo de Biúna e que trabalhou com Lamarca muito tempo lá no quartel. E tiveram algumas formas de articular ali naquela região, tiveram mais prática de articular. E talvez quando o Ibrahim entrasse para Cobrado, ele já tivesse alguma militância, contato com o pessoal de Lamarca, através do Zequinha e de outras pessoas, que não era só o Zequinha, tinha outras pessoas, e tiveram essa definição. Para nós não teve muita influência, porque eles não trouxeram muita essa influência para nós aqui. Para nós em São Paulo, não houve nunca assim, convite, nem para fazer discutir o que era a VPR, se era importante naquele momento, se não era importante, qual era o positivo para o movimento operário, se não era. Então, eles ficaram mais fechados. Era um momento também quem era não gostaria de dizer o que era, né? Então não teve muita influência para nós. Tudo bem que os anos de chumbo, como é chamado, que foi os anos de 70, foi um ano difícil. E a gente também preparava as eleições de 72. Era uma coisa muito, muito difícil. E tentava, de qualquer jeito, desgastar a diretoria do sindicato, a pelegada. Foi um trabalho muito duro para tentar desgastar. Mas aí, nesse processo dos anos 68, 69 mais ou menos, nesse pique que estava o movimento sindical, e a minha participação na coordenação, desde os primeiros de 67, me deu assim condições de encontrar com várias pessoas políticas. E eu cresci bastante, apesar de ser um peãozão que tinha vindo lá do interiorzão do Piauí, aí comecei a participar de pastoral, de reunião de joque, curso de apostolado leigo, cristianismo e marxismo. Comecei a fazer uma série eu comecei a perder medo de enfrentar, de comunismo, eu tinha um certo receio, porque a igreja lá no Nordeste tinha muitos problemas que a gente engolia, os comunistas punham fogo pelo nariz, comia criancinha. Esse período eu superei ele. E chega os anos de chumbo, e dentro do quadro da oposição eu comecei a me sentir pequeno dentro da oposição. Estava muito pequeno, o movimento da oposição começou a ficar até miudinho para mim, diante de um clima de contestação de toda a esquerda na América.
Argentina, Tupamaro no Uruguai, Argentina no Torneiro, luta armada no Brasil, começou a pipocar luta armada na América, movimento estudantil na França, a invasão de Moscou, a tropa soviética no Pacto de Varsóvia, na primavera, a guerra do Vietnã, o Congresso de Olás, a Organização Latino-Americana em Cuba, a morte de Che Guevara, aquela coisa começou a me ferver no sangue, assim como eu comecei a sentir aquela questão da luta do trabalhismo, começou a me sentir, eu comecei a se sentir pequeno dentro da oposição. A oposição para mim era pequena, está muito pequena. Aquela aproximação com o pessoal da AP, com a gente, eu comecei a sentir uma coisa assim. Para a luta armada eu não tenho condição de assumir. Esses convites da Eliane, eu fiz vários convites da Eliane, porque eu fui muito paquerado também, porque era uma época da proposta do movimento operário, você catar o movimento operário, o cara que está crescendo no movimento operário e trazer para a organização. Então eu comecei a analisar, comecei a ler muito documento da LN, da VPR, e comecei as propostas não bater porque eu não tinha condição de assumir. Era muito pesado para mim assumir, entrar num banco, invadir, não tinha condição de fazer aquela luta clandestina, ficar lá, aquelas tarefas não davam. Mas um trabalho de organização de massa, de preparar as massas para a revolução, de contribuir com ela no máximo possível dentro da sua consciência política. Que a revolução era possível através das massas, e não através do foco. Aquela coisa foi me contaminando, e aí as lutas pipocando na América, meu amigo. Aí não teve outra solução, eu aderi para P. Então, os companheiros da oposição não gostaram, né? Fui para P. Então eu acho que não sou muito não me viram isso, porque eles resistiram à proposta da P, porque essa proposta não foi feita só para mim dentro da oposição. Os companheiros resistiram, eu não resisti, eu fui para P. Lógico, eu vou para uma linha política, eu fui para P. Daquelas organizações que me fizeram convite, o trabalho de massa, o trabalho que a Revolução Chinesa, aquela questão da Revolução Chinesa, a Grande Marcha, a Revolução Cultural, aquilo lá me contaminou, lógico, eu vou para essa linha lá. Eu não vou para o Partido Comunista Brasileiro, nem era besta falar de Partido Comunista Brasileiro, eu não quero saber de partidão, não quero saber do PCdoB, porque também tinha uma onda crítica, é a mesma linha do PCzão e tal. Então eu vou para coisa não. O que é novo hoje? O novo hoje é a P ou então as lutas armadas. A luta armada eu não tenho condição de assumir. Então, mas a P eu tenho. Aí eu fui para a P. Aí fiquei na P até os anos 71. Aí me puseram para morar com um companheiro que era intelectuais e tal, mas não tinha uma base operária, que chamava Luiz Irata. Aluguei uma casa na periferia da região da Vila Prudente. Fui morar, depois veio outro companheiro que também era japonês, que estava com prisão preventiva decretada no Paraná, estava fora aí, estava no Brasil, que era da AP, mandaram lá para casa. E eu aluguei a casa porque eu tinha um nome legal, eu tinha condição de alugar. Fui morar os três. Lá e já me deram uma direção para não tomar conta do coordenador de uma célula. Entrei já como coordenador de célula na AP. Não tinha local de reunião, era na Lagoa do Cangaíba, nesse tempo tinha bastante lagoa no Cangaíba, que hoje é um parque, hoje tem um parque lá hoje, tá sério. Tempo nesse lagoa tinha bastante peixinho para a gente levar umas varinhas, para ir tá catando umas minhoquinhas lá, umas peixinhas. Aí isso. Depois desarticulei uma Cangaíba e montaram uma célula no Ipiranga, aí eu não era o coordenador, mas Luiz era o coordenador da minha célula e eu fiquei como secretário de organização. Na mesma célula com Luiz Irata. E Aziel. Agitação de propaganda, né? Bom, aí foi a minha prisão, foi em 70, aí foi minha prisão. Em 71 veio a queda da P em São Paulo. Aí minha casa caiu porque os companheiros entregaram. A gente tinha erros danados, como tinha erro em toda a esquerda, nós tinha erro. Por exemplo, nós fazíamos, a P tinha, assim, nas reuniões de célula, nós tínhamos que dar conta do trabalho de cada fábrica. Começar as reuniões falando o que acontece na fábrica. Você tinha que fazer uma avaliação do seu trabalho de fábrica para P. Então você estava abrindo o nome. Então os caras tinham, cara da direção estadual municipal, sabia da fábrica que você trabalhava. Você era obrigado a dar o nome. Cara, o pessoal está assim, assim, a luta por salário não é importante, mas a luta por um banheiro, a luta por um refeitório é o mais importante. Você tem que dar. Nós estamos se mobilizando pela luta do banheiro. Então os caras tinham mapeado. Quando o companheiro caiu, que era da direção, que não aguentou a marimba, não só aguentou, passou para o lado dos caras, abriu, ó. Fulano trabalha em tal lugar, não sei o nome não sei a fábrica, o nome da fábrica é X. Os caras foram lá buscar. Chegaram, pegaram minha casa, caiu lá na metalúrgica Carne. Uma Luiz Irata, meu endereço que é o primeiro, nós tínhamos orientação de
ficar 24 horas sem falar, para não abrir o endereço, para dar tempo para os companheiros fugir. Tentei fazer isso a tarde todinha, mas o cara estava com o endereço na mão, não tinha jeito. E como é a morte do Luiz? Aí Luiz caiu na mesma noite, eu caí 1h da tarde, e Luiz caiu às 10, 11 horas da noite. Aí eu não sei porque quem sabe melhor disso aí, tem alguns companheiros que moram em São Mateus, que é irmã do Zico, é o Toninho, que foi preso porque eles queriam que ele soubesse onde morava a irmã dele, que a irmã dele era companheira de um cara da P e estava morando no interior. Eles prenderam o cara pensando que o cara era obrigado a saber de onde a irmã estava, né? E ficou na cela de Luiz, né? Na cela 4 do DOP, que Luiz ficou. Eu fiquei na cela 1, cela 2, né? Então a queda de Luiz foi assim, eles chegaram à noite, chegou Romeu, que era o primeiro, o japonês, que falo que era do Paraná, hoje é médico, lá no interior de São Paulo. E os caras estavam na casa do vizinho, na casa do vizinho, os vizinhos eram tudo a nossa amiga, era uma casa de pinhão. Aí quando ele chegou, eles pegaram, amarraram, ainda chegaram amarrados, e ficou para dentro da casa do outro. Luiz chegou mais tarde, Luiz tinha reunião também nessa noite, chegou às 10 horas da noite, Luiz. Que a gente tinha esse controle, era saiu 10 horas, tá em casa. Não chegou 10 horas, quem tá na casa soma. Isso era ou sair, tem que escrever, viajei, volto 10 horas, ou não volto hoje. Não podia ninguém dormir, nenhum dos três podia dormir fora da casa, né? Isso era. Se dormiu fora, deu 4 horas da manhã, ou eu na mesa, o bilhete lá, não chegou ninguém, pega o 10 e vai embora, porque o cara tá preso. Só que os caras tiveram essa condição, cair na fábrica, com o endereço da casa, tudo na mão. Quando eu cheguei, os homens estavam com tudo na mão. Aí batalhou para ficar a tarde toda, mas foi isso aí. E aí eu fiquei 1 ano, né? Preso. O que você culpa eu da morte do Luiz lá dentro do DOPS? Dentro do DOP foi difícil nós de acompanhar, não acompanhamos. Luiz morreu, a gente ficou sabendo que Luiz tinha morrido com vários dias, através do advogado da doutora Clay, que era da coordenação daqui da P, que caiu junto com a gente também. Ficamos sabendo que o advogado foi visitar ela e trouxe a notícia. Nós sabemos que ele tinha saído para o pronto-socorro e não voltou, e aquele negócio foi para o hospital, espera voltar, e ele não voltou, e a notícia que nós recebemos foi essa: Luiz faleceu. Aí dali eu fiquei 4 meses no DOP, com todo o resto, que eles soltaram, caiu uns 30 pessoas, mas eles soltaram, ficou assim, uns 25 pessoas para responder processo. E eu fui um desses caras que fiquei para responder processo. Minha casa foi colocada com aparelho, devido ao grande número de material que se tinha, e as 2 pessoas importantes, que eles achavam que era importante, principalmente porque eram japoneses e diziam que eram representantes do Partido Comunista Chinês, né? E eu, um operário, não podia, baiano, não podia estar no meio do cara que era intelectual e operário. Qual era o interesse de um operário morar com esse pessoal? Não era um cara corrompido, era um cara... Então colocaram o aparelho da Rua J, né? Essa é uma prisão. É a outra? É. E aí eu fiquei 4 meses no DOP, depois fui para o presídio de Tiradentes, sem prisão decretada, encaminhada para lá. Participei da greve de fome lá com o pessoal lá, também sem prisão decretada. Estava Frei Beto, Frei Ivo, o pessoal, um monte de gente aí da Helena aí, quem não conhece hoje aí. A greve era para não... Porque a proposta do presidente era tirar a liderança do presídio do meio do restante dos presos e jogar para o Carandiru. E aí a gente batia pesado, ou tudo no Carandiru ou tudo aqui. Quando for, nós vamos juntos. Aí levaram no dia da greve, 3 dias de greve, levaram o pessoal arrastado lá para o Carandiru. E houve problema que nós não pudemos ir para o Carandiru junto, porque nós tínhamos uma divisão dentro do presídio que não queria a Helena, que a Helena também era muito chata também, queimava muito ainda no presídio, que ele foi na hora de votar, nego, não queremos a Helena junto com nós não, estamos felizes da Helena lá, deixa eles lá, nós ficar aqui. Perdemos a votação no pátio do presídio. Bom, essa foi uma prisão. E depois, lá para o mês de novembro de 72, eles me chamaram para o DOP, fiquei 15 dias mais vezes no DOP, mais uns 3 ou 4 companheiros, me soltaram, me liberaram. E aí fomos julgados em 73. Esse processo foi julgado em 73. Processo de 71, julgado em 73. Em dezembro, fim de novembro de 73. Quando foi em janeiro de 74, eles já estavam seguindo o pessoal da oposição, por causa das ligações que tinha com o Delério, ex-dirigente do sindicato. Eles achavam que Delério era um representante de Miguel Arraes aqui no Brasil, que Miguel Arraes estava na Argel. Almino Afonso, mas disse que tinha um grupo aqui no Brasil que era coordenado por Delério e a oposição metalúrgica estava ligada a esse pessoal.
Aí começaram a seguir o Antônio Flores, que trabalhava na Filizola, eu trabalhava na metalúrgica Filizola. Até a Filizola não sabia de nada, não. Eu não abria nada dentro da Filizola, a Filizola sabia, né? A direção sabia, eu não sabia de abrir nada. Eu trabalhava lá quietinho, até o meu julgamento, quietinho, ninguém soube do meu julgamento. Aí o Floro foi trabalhar lá e o Floro passou a ser seguido. E eu só acompanhava o Floro até o sindicato. Naquele tempo, na sexta-feira, nós vimos o sindicato. Toda sexta-feira era um encontro, todo mundo de oposição se encontrava no sindicato. Aí os caras seguiram e tinham interesse de saber onde eu estava atuando, porque naquele momento, quando eu voltei da prisão, a AP não existia mais. A AP tinha se incluído dentro do PCdoB, né? Tinha ido a proposta de união, entrou para o PCdoB. Aí eles achavam que eu tinha voltado para o PC, estaria no PCdoB. Então era uma boa oportunidade, já que estavam levando o Florinha pegando a oposição, e eu estava vinculado à oposição, me levar tão bem, não um cara da oposição, mas um cara que tem que dizer de onde é que ele está. E a oposição sabe que ele está no PCdoB. Trabalha com Floro, Floro sabe. O Valdemar Rosa deve saber. Ele, o Vitor sabe que ele está no PCdoB. Foi essa a jogada dos caras. Que eu não era besta, que o cara fica um ano no presídio, vendo tudo que foi tipo de prisões, tipo de dedação, tipos de forma como os caras foram localizados para ser presos. Eu ia chegar e ia dizer, agora eu tô no PC, eu vou entrar para o PCdoB. Não, eu não quis saber da oposição, eu não fazia parte da reunião da oposição, o Floro fazia a reunião, ele trazia as propostas para mim, a discussão. Na verdade, a prisão não me intimidou. A prisão me serviu de estímulo. Foi uma faculdade para mim. Eu me senti preso no meio de tanta gente boa, tanta gente cheia de ideia, ir para um presídio, morar praticamente num presídio, tem uma biblioteca de livros, a gente passa a ler, tem companheiro para discutir politicamente, ideologicamente, que era o que mais eu precisava, era da questão ideológica. A formação ideológica sempre pesou no movimento operário, justamente para a gente não ter uma visão, não ter condição, um raciocínio mais letrado, não ter passado vários livros. O momento foi muito difícil para a gente estudar, solto, a gente não tinha tempo para estudar, lia, mas não tinha muito tempo para estudar, mas era obrigado a ler. Na prisão eu aproveitei para ler e fazer debate as pessoas sobre forma de revolução, lutas, organização dentro do presídio, não organização, por que o operário é melhor solto do que preso do presídio, a revolução se faz lá fora, não aqui dentro do presídio. Isso é um debate violento lá dentro, né? E aí, fora disso, os debates, os livros, que tinha bastante livro no presídio, que era assim, o cara que ia depor na auditoria militar, ele fazia uma declaração de princípio, marxismo-leninismo, e pedia o livro, através do seu advogado. Eu e a auditoria era obrigado a dar um livro e carimbar esse livro. Esse livro, quando dava batida lá no presídio, eles não podiam levar, porque esse livro era autorizado pela auditoria. Além disso, tinha alguns livros velhos, antigos, de 60, da época da primeira prisão, onde teve Caio Prado, teve um cara de pessoa, era um livro que entrava mais a granela antigamente, antes do ato 5, que esses livros eles fizeram, cataram um bocado de livro, mas ficou bastante coisa boa, enrutido, que os caras esconderam, né? Então, eles também, como já tinha, aqueles livros para eles eram passados, eles não pegavam. Então, serviu para a gente ler bastante. E, além disso, a gente tinha biblioteca de livros. Além dos livros particulares, a gente tinha livros da biblioteca, né? Então, e o contato, a minha maior satisfação está naquele aparelho, nós chamamos de aparelhão. Ir para aquele aparelhão, estar preso no DOP, ficar 4 meses e não ir para o aparelhão, estragou a minha vida. Não tinha mais emprego, não tinha lugar de morar. Não fui para morar no presídio. Não fui para o presídio, que era meu destino. Aí para o presídio, conheci aquele povo lá, que era terrorista, era não sei o que, era bandido, era assassino, que era a propaganda que se via na televisão para o povão. Eu quero viver com esse povo. Eu fui para lá e lá me senti bem. E lá que eu quero ir. Então, no meu retorno, o pessoal reclamava muito, pediram muito assim para mim, olha, não se envolve mais em política, eu tô saindo, não mexe com política, tu vai ser preso de novo. Mas aqueles conselhos não me adiantou, porque eu saí, cheguei aqui ainda meio empinado. Eu fui obrigado a prestar, sair do presídio com relatório para passar para o PCdoB, das prisões, como tinha sido que não existia mais AP, então não podia mais prestar conta. Um balancete das quedas para AP, então a AP estava dentro do PCdoB. Eu voltei a ter contato com o PCdoB para passar esse relatório. Não podia ser escrito, tinha que ser verbal. Fiquei uns 3 ou 4 encontros para passar esse relato. Também os tempos eram curtos de cada relato. E aí os caras foram me dando algumas tarefas, né? Tarefinha leve, é claro, e eu me envolvi com as tarefinhas leves. Tarefa de visitar só presos, ex-companheiros presos que estavam soltos. Nós conhecemos na cadeia, por isso somos amigos. Eles me pegaram na casa do João Chilo, pegaram na casa de um falecido Jerome, pegaram na outra casa de um Julinho de Gramão. Nós moramos no presídio da cela junto, tem mais Gramão. Então, nós somos amigos, Gramão hoje trabalha na Globo, não sei, é jornalista, mas moramos juntos. Nós somos meus amigos.
ir na casa do Gipe, e meus amigos, morei na mesma cela com ele, no Tiradentes. Quer dizer, me deram essas tarefas, e aí uma tarefa do movimento sindical, uma tarefa solta. E eu fiquei envolvido mesmo, realmente percebi que eu estava envolvido. E aí, mas só que esse desenvolvimento eu não falava para a Flor, não falei para a oposição nenhuma. Falei, não, eu não tenho mais nada com política, eu não quero nem saber de nada disso. Porque eu tinha medo da oposição cair através de mim. Eu tinha medo de eu ser seguido e fazer toda uma ligação de mim com a oposição e cair uma esteira de uma vez, cair eu e toda a oposição. Foi o contrário, eu caí através da oposição. Aí os caras foram atrás prenderam o Flor, né? Já tinham prendido o Delelo, prenderam o Flor, prenderam o Gaúcho. No encontro aqui da 7 de abril, no escritório parece que era 7 de abril, aqui no escritório do Delelo. E aí prenderam a oposição, o resto da oposição eles foram buscar de noite numa reunião na igreja São João, né? Na casa paroquial da igreja São João, né? Tinha uma reunião, essa reunião nem eu sabia dessa reunião. Não sabia dessa reunião. O Flor ia para essa reunião de noite, mas eu não sabia. Era uma sexta-feira, era uma coisa sexta-feira, eu não sabia dessa reunião. Só sei que eu estava dormindo em casa, meia-noite, os homens bateram na porta. Aí a menina lá da pensão foi lá, a filha da pensão foi lá, abriu a porta e falaram, eu buscar Raimundo para prestar uma declaração no DOP. Aí foi direto lá no meu quarto, subiu o corredor, bateram na minha porta, lá da porta do quarto. Quando a menina falou, Raimundo, aqui tem 2 homens que querem falar com você, meia-noite, 2 caras querem falar comigo, eu nunca dei esse endereço para ninguém, estou preso. Saí de um julgamento há poucos dias. Quando eu abro a porta, os 2 caras lá, aqueles caras que eu já conheci, que tinham me buscado, um tinha me buscado na fábrica. Ah, você vai prestar uma declaração do DOP de novo? E já foi me algemando e não. Vai prestar a declaração de um cara que saiu recente da cadeia, precisa ser algemado? Eu vou desse jeito mesmo. Ah, então você já sabe onde vai? Sei, então tudo bem. Eu arrumei minha sacola, peguei minhas coisas, eles falaram, mas você... Não, eu digo, eu sei que eu não vou voltar tão cedo. Eu sei que eu não vou voltar, não vem com essa história de ir para... Eu vou prestar declaração, que eu sei que eu não vou prestar declaração. Mas aí não puseram a gema, mas quando chegou dentro do carro, no Fusca, aí me encapuçaram, né? Aí não tinha mais jeito. Aí me encapuçaram, fui pro DOP encapuçado. Aí chegaram lá, o negócio era isso, não queria saber de oposição, queria saber do PCdoB, terrorista, meu nome caiu lá, eu era terrorista. Vira para a parede, você é um terrorista, você vai explicar como é esse envolvimento com o PCdoB. Ele não tinha eu não sabia, por que eles estavam apostando tanto assim? E o Flor estava no cacete para dizer se eu estava envolvido ou não, eu estava atuando na política ou não. Eu tinha voltado a atuar politicamente. O Vitor foi questionado, foi interrogado sobre essa questão. Tá, voltou ou não voltou a fazer política? Eu não sei de nada. Tá. Eu sei que ele não está fazendo mais nada. Eu sei que ele só trabalha. Não está nem ocupando. Foi na reunião da oposição na igreja São Vitor para discutir campanha salarial, numa assembleia, somente, me abriu só isso aí. E eu confirmei, fui. Por que você não foi na casa do Valdemar? Porque era longe. Nós marcamos uma reunião centralizada perto do sindicato. Era isso. Mas aí não tinha ninguém do PCdoB, não tinha nenhum dedo do PCdoB para dizer, não, esse cara está na reunião, ele voltou a atuar, não tinha. Depois caíram alguns caras do PCdoB, mas já tinha saído e eles não foram mais atrás. Só sei que eu fiquei com 10 dias lá, aí eles resolveram me liberar, dizendo que eu tinha caído, que eu tinha sido, como se chama, ganhado numa loteria e coisa e tal. Me voltaram para Filizola, e lá a Filizola me aceitou. E aí o que eu entendi disso aí tudo? Essa jogada, voltaram para Filizola, porque eles não tinham ponta para me segurar e me descer o cacete até eu abrir onde estava o pessoal do PCdoB. Mas me deixaram eu solto pensando que para me seguir, para ver meus contatos depois. Aí eu fiquei 1 mês sem sair para lugar nenhum, só vendo novela, Cavalo de Aço, era a novela da época, né? Fiquei 1 mês, voltando trabalhando, voltando para a pensão, vendo Cavalo de Aço. E aí eles não quiseram me condenar, né? Mas realmente eu voltei, tinha atuação, estava atuando no PCdoB. Só que meus encontros eram uma vez por mês e era em lugares diferentes, não tinha mais aqueles pontinhos picados de cada 8 dias, cada uma vez por semana, ponto alternativo, em 24 horas alternativo. Cortei aquele ponto uma vez por mês. Discuti o que tinha que discutir, durante o mês não precisa ter encontro com ninguém. Aí sobrevivi a essa queda. Nas quedas da Lapa eu tive que fugir, né? Na Lapa eu tive que fugir porque eu tinha encontro já, naquele momento já o PCdoB já não tinha cela de base, já se encontrava se reunia nos aparelhos, e eu tinha participado de 2 aparelhos, e um dos aparelhos eu suponho que era o da Lapa, né?
Eu tenho essa impressão que eu tive na parede da Lapa, pelo percurso feito e pelo percurso que eu conversei com os companheiros, com o Zé Novaes, com o Diógenes Arruda, depois que saí da cadeia. O percurso que eles fizeram foi o mesmo que fizeram comigo e me levaram nessa parede. Nessa queda, eu sabia do encontro, não sabia o dia, nem sabia a hora, mas sabia o que ia se discutir nesse encontro. Tem o companheiro que eu encontrava, o companheiro da direção do estadual. E eu pensava, e no dia, na véspera do encontro, o companheiro, tinha um ponto com esse companheiro e ele não apareceu no ponto, né? Não aparecendo no ponto, no dia seguinte que eu vi a queda, o que eu imaginei? O cara não foi no ponto porque caiu. E ele estava dentro desse encontro, e eu estou dedado. E uma terceira queda para mim era morte. Porque nessa segunda prisão eu fui avisado. Não tem terceira chance. Você teve a segunda chance, que é essa que você está tendo. Perdeu essa chance, você já era. Né? E era uma prática, era um momento que estava se liquidando todo o movimento de esquerda, mais consistente, mais gente que estava resistindo, que estava revoltando da clandestinidade, que estavam liquidando todas as direções de esquerda que ainda sobravam. Então eu sabia que não existia chance mais para mim. Eu não tinha o direito de ter uma terceira chance. Então eu não podia cair na queda do PCdoB. A história da oposição é importante, e é por isso que eu fiz questão de falar na questão da concepção sindical, porque é não lutar simplesmente para ganhar uma diretoria do sindicato. Quem ganhou uma diretoria do sindicato, a gente sabia que não podia fazer nada. Principalmente no regime de ditadura daquela, nós não ia ser caçado, nós ia ser preso, nós não podia organizar os trabalhadores. Mas era importante que desse um passo, utilizasse as eleições, etc. Era importante o conceito de mudança de estrutura sindical. Essa foi a receita que a gente trabalhou ela. Mas nós tivemos também um crescimento, podia ter falado do crescimento de 75, né? Depois que nós saímos da prisão, nós saímos arrasados do nosso termo de direção. Nós estávamos na véspera das eleições de 75, nós não tínhamos condição de sair das eleições sindicais, né? E aí o sindicato programou as eleições. Aí a gente se batalhou para todo lado, nós vimos, nós ia sair com a chapa fraca, de companheiros. Os companheiros que podiam sair na chapa estavam todos fechados no DOP, não tinha condição de sair, porque tinha que ter a bendita atestado ideológico. Então o que a gente fez? Desistiu de participar, foi mais uma vez seu chapa única, no sindicato nesse período em 65 e em 75. Nós desistimos de participar, saímos com um documento que existia uma proposta de voto nulo. Também nós matamos a questão do voto nulo, porque no voto nulo no movimento operário sindical não servia, era faca de dois gumes para nós, porque em 78 nós ia sair na chapa, nós ia ter condição de montar uma chapa, e o mesmo cara que pediu o voto nulo em 75 vai pedir voto agora, quer dizer, os pelegos acabavam com nós. Então nós saímos com um documento justificando, porque não saía com a chapa, mas não pedimos voto nulo, e se afastamos das eleições. Existia a proposta de anular de voto nulo, porque nós não tínhamos condição de acompanhar a eleição. Não tinha jeito. Então, mas aí serviu particular um trabalho muito mais amplo, com vários setores que estavam saindo da luta, dos presídios, né? Setores da luta armada que estavam saindo dos presídios, que via no movimento sindical um trabalho mais importante, um trabalho de fábrica. O trabalho do bairro estava crescendo, foi na época do movimento contra a carestia. Tinha gente que não podia trabalhar na fábrica, mas estava fazendo trabalho no bairro. O trabalho da pastoral estava crescendo, a pastoral fazia um trabalho jogado para o trabalho sindical e a referência era a oposição. Deu para a gente articular esse trabalho, um trabalho novo. Assim. A política que se fazia antigamente não era a verdadeira política para hoje, naquele momento. Nós tínhamos que fazer uma política onde a família também participasse da luta, participasse da ideologia, da classe operária, discutisse a questão ideológica. Antigamente se via que as greves eram isoladas do trabalhador, da família do trabalhador. O cara trabalha, vai da greve, a mulher em casa e as parentes não estão nem sabendo o que é a greve. Você sabe que o marido não vai trabalhar porque está de greve. Mas por um momento de salário, pronto, e daí? Isso nós achávamos, a política da gente daqueles anos era uma política de envolver, não envolver, mas conscientizar a família, a população e o povo, porque é a greve. A greve é interessante desde que o pessoal, todo mundo participa. Para isso, a gente tirou uma linha política assim, sindical, bairro e sindicato. Tinha cara que caía só para o sindicato. Então, é um acordão, você vai para o sindicato, você fica por dentro de tudo lá do sindicato. Mas tem um companheiro que gosta de fazer o trabalho de fábrica, ele tem condição de fazer, não é queimado, dá para fazer. Mas tem cara que é queimado na fábrica, mas pode fazer um trabalho no bairro. Desde que aquele trabalho do bairro, ele joga o trabalho sindical, né? Então, isso cresceu, foi importante esse trabalho. E uma proposta para
para fechar esse ângulo assim, com todas as forças que estão saindo dos presídios, era a proposta do trabalho das comissões de fábrica. Para isso nós temos uma ferramenta, que é os trabalhos de comissão de fábrica. Comissão de fábrica, trabalho das interfábricas, organizar as fábricas se encontrar umas com outras para discutir, chamar as interfábricas. O ano não tem condição de fazer o grupo de fábrica, comissões de fábrica, se faz grupos de fábrica, grupo clandestino, e depois se legaliza as CIPAs. Quer dizer, a gente começou a distribuir esse trabalho e o trabalho da oposição cresceu assim, muito, em termos de ganhar 2 eleições nas fábricas e perder os aposentados nas épocas de eleição, em 81 e 82, né? Mas eu achei assim, importante assim, o trabalho, o jornal, aí sim, aí nós já tínhamos condição de ter um jornal periódico da oposição, todo mundo distribuindo aquele jornal, porta de fábrica, jornal, uma coluna só para luta de fábrica, cada fábrica denunciando, cada fábrica por as irregularidades, quer dizer, e aí nasce os trabalhos, aí começa as greves por fábrica, né? Nós chegamos em 78, com a Anísio na cabeça da chapa, já trazendo na nossa esteira uma série de greves por fábrica, da Toshiba, de outras fábricas na região sul. Aí o trabalho do movimento sindicato o movimento operário já começa a crescer, começa a reprovar a política econômica do governo, a política do gás, a política já chega o Figueiredo, né? Então é importante isso aí também, porque aí nós fizemos uma aliançona assim. Quem fecha com o princípio de mudança de estrutura sindical, de um trabalho sindical horizontal, um trabalho dentro das comissões de fábrica, está no nosso meio, está no nosso grupo, trabalha com nós e faz parte da coordenação fazendo esse trabalho. Não importa quem ganha mais, se o partido tal vai levar a gente para lá para a proposta dele, o importante é que nós tenhamos um trabalho em conjunto. Então esse trabalho foi uma aliança muito bem feita, porque também eles não tinham referência, eles queriam fazer um trabalho sindical, não tem para servir para seus currículos hoje, um para o doutor, mas tem um currículo que ele passou por a fábrica, ele comeu numa malmita, junto com os trabalhadores num refeitório. O pessoal que saiu da... Depois que o movimento sindical caiu, baixou, veio o projeto neoliberal, o pessoal abandonou a luta sindical, foram acabar de estudar, terminar seus cursos. Mas tem no seu currículo para passar pelo movimento sindical, que ele aprendeu muito. Organizar a comissão de fábrica, ser cipeiro, ajudar a organizar a eleição, participar e ajudar a organização sindical, participar do movimento popular nas periferias. É um currículo rico esse setor. Mas trabalhou com a gente justamente porque fechamos essa proposta. E, por aí. Em 78 vem a reeleição, vem a questão da anulação da eleição. Sim, mas aí... eu acho importante ter um resgate da memória da oposição, justamente porque a questão da oposição não é uma simples questão, uma oposição eleitoreira. Porque senão, amanhã, depois, com a futura geração que vem, falar de oposição sindical, mas por que oposição sindical? Por que essa posição com tanta resistência? Para ganhar um sindicato e depois perder no mês seguinte com a greve? Sem intervir? Ganhar um sindicato só porque os outros eram pelegos? Será que se eles ganhassem o sindicato, eles não iam fazer a mesma coisa? Então, é importante resgatar essa história, essa documentação, porque mostra que essa resistência não era apenas para ganhar um sindicato, não é uma eleição sindical. Era uma proposta política, uma proposta que nós tínhamos de combater a estrutura sindical. Dentro dessa proposta, nasce o Congresso dos Metalúrgicos, em março de 79, nós sentia perdido, assim, em termos de alguma discussão, que existia assim, uma forte discussão de alguns setores mais ligados aos comunistas, que a gente era um partido, estava querendo substituir partido, que nós não tinha nada a ver com política, com movimentos sociais. Nós fizemos esse congresso justamente para definir linhas mais claras, para nós atuar junto com as oposições. Nós já éramos oposição, mas era necessário construir mais oposições sindicais. Aonde nós seria importante contribuir? Onde seria a nossa contribuição mais importante? Nesse congresso, realmente, se tirou uma linha de aproximação, também com os sindicatos combativos, né? Nós e o resto era merda? Não é isso. Tem umas pessoas que nós sabemos que não vão ir muito longe. Mas nós não podemos ser contra o pessoal de São Bernardo, não podemos ser contra. Sabemos que o Lula não vai muito longe. Sabemos que não tem uma cultura sindical, não tem uma leitura de sindicato de esquerda, não tem um conceito que nós temos, mas
dá para trabalhar. Pelo menos num primeiro momento dá para trabalhar. E aí tiramos no Congresso um encontro das oposições sindicais, chamado ENTONS, Encontro de Oposições e Sindicato Combativo contra a Estrutura Sindical, que teve muito lenga-lenga, porque os caras achavam que era uma coisa paralela, e depois foi substituído pelo ANAMP, Ação Nacional de Movimento Popular e Sindical. E foi mais amplo, aí já não era um grupo fechado, como diziam. Então nós fomos trabalhando essas ideias de abrir o movimento. Então, dentro dessas vertentes de ANAMP, de ENTONS, realizado em ENTONS a nível nacional, realizado na Nova Iguaçu, né? Veio a proposta da Concrato. Essas são as origens da construção da CUT, são as vertentes. ENTONS, ANAMP, proposta da Concrato, e aí a gente, quando vem para a proposta da Concrato, já se vem com uma proposta de CUT, né? Nós tínhamos uma proposta de CUT com setores de oposição e alguns setores de sindicato, mas combater era pouco, mas ainda existia. E aí a articulação, não podemos participar desse Concrato, porque a diretoria tinha que tirar, do sindicato tinha que tirar uma delegação, e nós não podia ter uma dupla representação. Ficamos de fora, mas fomos lá para Santa, alugamos casa, levamos material, máquina de escrever, naquele tempo era na máquina de escrever, reco, diabo 4, para ajudar os companheiros da articulação, todas as articulações que nós tínhamos feito a nível de Brasil. Nessas articulações se discutiu a proposta da CUT, porque os caras tinham um aceito, uma proposta mais comum, que seria tirar uma direção nacional daquele contrato para negociar a autonomia sindical, reajustes sindicais com o presidente Médici. Enfim, aquelas querelas que não saíam dentro dos marcos da estrutura sindical. E nós tínhamos uma proposta de ruptura com a estrutura sindical. E aí articulamos essa proposta. Além disso, articulamos quem era o orador, importante para fazer essa defesa, para virar a mesa. Porque não adiantava um cara que só porque era de oposição, porque tinha feito um trabalho na ANAMP, porque vinha fazer isso, não. Se escolheu o Lula, naquele tempo, que era o homem da bola, era o homem da vez, que se dizia, né? Não se arrastava todo o setor do sindicato combativo, como convencia. Era duro derrubar uma proposta defendida por Lula naquela época. Lula, no pique todo apoiado por muitos setores. E Lula topou, bancou, tinha uns que eram, mas bancou a proposta da CUT. Bancou a proposta de defender a CUT. E defendeu e a proposta passou. Não tinha, caiu a proposta da delegada de uma direção estadual, nacional, para discutir lista de supermercado, que nós chamávamos na época, né? Junto com o governo. Essa, sim, foi as origens, as vertentes da CUT. Por que é importante ter esse registro da memória da oposição? Porque, para quem vem, gerações futuras, vê a história da oposição metalúrgica de São Paulo com tanta resistência, passar por um golpe, por uma ditadura militar, e chegar em umas aberturas, chegar a proposta de participar de uma central única sindical. Por que essa oposição? Então, tem que deixar claro que essa oposição era realmente porque tinha uma proposta política de rompimento com a estrutura sindical, contra a estrutura fascista do sindicalismo brasileiro. E foi dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos essa proposta, dessa ruptura, todo esse tempo, utilizando sempre as eleições e os calendários sindicais, mas tendo como objetivo principal a derrubada dessa estrutura sindical. Essa oposição nasceu e viveu, andou por dentro da ditadura com essa perspectiva de derrubar a estrutura sindical.